pessoal, mais um podcast. A vida é um caos. A sua vida é um caos, a minha vida é um caos, a vida de todo mundo é um caos. E hoje, para destrinchar todo o caos que é o fisiculturismo, eu tenho aqui nada mais, nada menos que a queridíssima multimega master ultra campeã da categoria Human Physique, Natália Coelho. Natália, se apresenta pra galera, vamos lá. Boa noite, todo mundo. Muito obrigada. É uma honra, um prazer enorme estar aqui hoje falando um pouquinho da minha história com vocês, que me acompanham há tanto tempo, desde o começo dessa história. Para quem não me conhece, eu sou Natália Brancoelho. Eu sou atleta Women's Physique Pro. 7 vezes na Olímpia, 2 vezes campeã do Arnold Classic. Venho competindo aí já há um tempinho. A gente vai contar um pouco dessa história, dessa trajetória super, super especial para mim. E bem-vindo a todos. Vamos se divertir aqui hoje. E, cara, Natália, hoje aqui a gente vai trocar muita ideia. A gente vai abrir a caixa preta hoje aqui da história da Natália. O Isaac aqui hoje, meu grande amigo Isaac, estamos aqui. É satisfação, né, Isaac? Imensa, né? É satisfação. A Natália aqui, né? Ih, caraca, que isso? Sou fã número 1, depois da mãe. Não, vocês estão falando 2, então, pô. Você fã número 2, pô. Ela não conta, mãe não conta, não. Mãe não conta. Mãe não conta, é verdade, mãe não conta. E, cara, que satisfação. O Isaac aqui vai me ajudar aqui, pessoal, hoje. Também multicampeão de fisiculturismo, pica da galáxia também, na época que, pô, competia, né, Isaac? Agora já se aposentou, né? Aposentado, por enquanto. Tá por enquanto. Não, tu não vai voltar, não. Não faz isso, não. Eu não deixo você voltar. Agora não. Agora já foi. Deixa o pessoal mais novo aí. Que já... O velhinho ainda dá um caldo, rapaz. Ainda dá pra subir no palco e tirar onda ainda. Dá pra tirar ainda? Dá. Não, tu tá dizendo que dá, então tá. Então, Natália, hoje aqui, como eu falei, a gente vai contar a sua história aqui. Então, é o primeiro podcast que você falou pra mim, né? Que vai participar aqui no Brasil, né? Você já tá faixa preta em podcast, né? Já foi em vários podcasts, né? Mas em português é o primeiro. Vai ser o primeiro, com muita honra. Muita satisfação de estar aqui, mas eu já fiz alguns lá nos Estados Unidos, porque para quem não sabe, eu tô morando lá. Mas vim competir aqui e falei, quer saber? Vambora, vamos fazer essa primeira experiência aqui com vocês e ver como é que vai ser. E Natália, como é que foi a recepção do público, né? Porque assim, eu acho que você não tem noção, você lá nos Estados Unidos, acho que você não tem noção do tamanho, assim, de todo o alcance que você tem aqui no Brasil. Você hoje é a maior referência no fisiculturismo brasileiro, aí, feminino, nessa categoria. Agora, esse ano vem, né? O Olímpia, esse ano não tem jeito mesmo. Esse ano a Olímpia vem. Então, você tem noção, assim, quando você veio para o Brasil, como é que foi a recepção do público brasileiro? Nossa, então, assim, eu já tinha uma ideia, porque como eu tenho muito amigo, família e tudo mais aqui, eu falei, vai ser uma coisa, assim, muito especial, mas chegando aqui, foi uma coisa surreal. Foi uma coisa, assim, muito além do que eu imaginei. E um carinho enorme do povo, de todo mundo, assim, de fãs, pessoas que eu nem conhecia, pessoas que vieram de outros estados, pegaram ônibus para chegar aqui, para vir para competição. Então, assim, me senti muito, muito amada, muito bem recebida, sabe? Foi uma sensação maravilhosa que eu não tinha ideia de que eu ia sentir uma coisa como essas. Então, eu tô muito feliz, de verdade. Ah, que satisfação. E Natália, a gente quer contar um pouco da tua história, como é que você começou. Eu já sei, porque eu já acompanho desde o início, então eu sei como é que foi, como começou tudo, mas conta pro pessoal aí como é que começou a tua história dentro do fisiculturismo, quando você começou a competir, quem foram as primeiras referências aí para começar dentro desse esporte tão bacana pro pessoal. Então, primeiramente, falando referência, ele está sentado exatamente aqui. Isaac Balbi. Isaac Balbi. Eu comecei indo para academia, companhia atlética, quando eu era muito pequena, 6, 7 anos de idade, acompanhando minha mãe. Ela me deixava lá nas aulas de balé, nas aulas de ginástica, do que fosse, enquanto ela estava malhando. E eu sempre saía do balé, ia lá embaixo, ficava assistindo eles treinando, falava, nossa, que coisa incrível. Isso com 6 anos de idade, né? Desde pequena. Minha mãe mesma falava que ela me botava no balé e eu corria pros pesos. Mas o balé foi muito importante pra postura e tudo mais. Porém, meu coração já falava que eu ia pra outro caminho. Desde pequenininha sempre gostei, sempre, assim, admirei mesmo, sabe? Mas não tinha ideia do que era competir até assistir o Isaac e o Vini. Eles sempre treinando super pesado e eu via a paixão que eles tinham pelo esporte, pelo que eles estavam fazendo. Tem muita gente que vai, treina e tudo mais, mas assim, estão lá só por um estilo de vida, o que eu respeito.
Mas olhando o Vini e o Isaac, eu sabia que era uma coisa assim, diferente. Eles estavam lá por um propósito maior. E aí, a minha primeira competição que eu assisti foi o Vini no palco. O Isaac falou: Vambora, vai ser aqui, aqui tá o endereço. Pega um metrô, um ônibus, chega lá, você vai Foi no gostar. Tijuca? No Tijuca, foi. E aí eu não tinha ideia. Não sabia nem como é que era, assim, subir no palco, ou qual era. Não sabia que tinham várias categorias, não sabia nada. Só sabia que eu queria ir, queria apoiar, queria ver como é que era. Aí eu cheguei lá, eu lembro de ver o Vini com a boca toda seca. Com um rosto, aquele rosto de caveira mesmo, né? Aí eu ficava olhando assim, o que que tá acontecendo? Por que que sua boca tá assim? Aí ele, eu falo depois, não posso falar agora. Por quê? Não tenho saliva pra isso. E eu olhava assim, como assim? Não pode beber água? Ele falou, não, porque eu era muito mais nova, né? Não entendia. Aí eu falei, tá bom, então a gente fala depois. E eu fiquei lá na torcida. E depois também tive a honra de assistir o Isaac lá em Ohio, no Arnold Classic. Então, assim, foram realmente as primeiras competições que eu assisti. Mas depois que eu comecei a entrar nessa área mesmo, nossa, eu comprei várias revistas do Flex Magazine, comecei a assistir no YouTube, comecei a tentar, de qualquer forma, assim, aprender sobre a história do esporte. Porque antes mesmo de eu imaginar que eu fosse competir um dia, eu queria entender o que que passa na cabeça de fisiculturistas. O, o que que... Porque, assim, você tem que ter uma mente muito forte. Não é apenas academia, é muito além disso. Então eu sempre fiquei fascinada com o poder da mente, com a força de vontade que eles têm, porque você tem que ser, nossa, você tem que se blindar contra o mundo para fazer o que eles fazem. Então assim, quando eu comecei a entender e comecei a treinar com um objetivo maior, eu falei, também quero mudar meu corpo, também quero ter um estilo de vida diferente. E aí eu comecei a me dedicar assim só por mim mesmo, não pensando em palco ainda, mas pensando em mudar o corpo e me sentir bem. Mas, assim, uma coisa foi levando a outra, eu fui ficando, assim, extremamente dedicada. As pessoas achavam que eu tava doente. Com que idade, Natália? Eu tinha uns 13 anos, 14 anos. E, assim, eu já tava muito, muito, muito focada. Mas o meu problema naquela época era que eu não tinha o conhecimento. Eu ainda tava no ensino médio aqui. E, assim, eu não tava. Eu não tinha os. Eu não sabia o caminho para alcançar o que eu queria. Mas também com 13 anos Exatamente. também, não tem É. como, pô, não tem como, faz parte. E aí, assim, eu fui fazendo o que eu ouvia, o que dava pra fazer, mas não foi o caminho certo. Então, assim, eu perdi muito peso no começo. E as pessoas falavam, você tá com anorexia, você tá ficando muito magra. E não era isso. Eu sabia o que eu queria, só não sabia como chegar lá. E como eu não tinha um apoio, não tinha, assim, alguém pra meio que me mostrar o caminho, o que comer, o que fazer, sabe, me dar uma infraestrutura melhor nisso. Eu fui fazendo o que eu sabia, estudando o que dava. E aí acabou que quando eu tinha 14 anos eu fui para os Estados Unidos para uma viagem para Disney. E aí quando eu tava voltando dessa viagem, minha mãe falou no avião: "Então, você gostou da viagem?" Eu falei, gostei, foi legal e tal. Ela, que bom, porque daqui a 2 semanas a gente vai estar se mudando pra cá. Você tem a opção de ficar com seu pai ou de ir comigo. E foi mais ou menos assim, uma decisão bem rápida que a gente teve que tomar. Mas, assim, eu tive medo, porque eu não sabia, né? Minha vida toda vai mudar super rápido. Você já falava inglês nessa Não época, falava fluente? inglês, não falava inglês. Minha mãe falava inglês fluentemente, mas, assim, eu tinha aquele inglês base de colégio, mas muito, muito básico, digamos assim. E aí eu tava assim, super insegura o que eu vou fazer, sabe? No meio do ano escolar. Mas foi uma das melhores decisões que eu podia ter feito na minha vida. Lógico que eu nunca deixaria minha mãe ir sozinha. Ela nunca me deixou sozinha, nunca deixaria ela. E eu sempre falei pra ela: se você precisar, eu vou estar lá. Nos momentos bons, nos ruins, nas dificuldades, os obstáculos, a gente vai vencer juntas. E eu agarrei a oportunidade, fui pra lá. Minha mãe teve essa oportunidade de ir pra lá. Ela sempre quis voltar para os Estados Unidos, ela sempre gostou do estilo de vida americano. E eu falei, quer saber? Vamos confiar em Deus, vamos dar uma chance ao futuro e ver como é que vai ser. E a gente foi pra lá e foi lá que começou mesmo a minha história no bodybuilding, no fisiculturismo, porque lá, assim, eu já me sentia bem na academia. Assim, qualquer problema, qualquer coisa que tivesse,
Eu ia pra academia, era meu refúgio. Eu não precisava falar inglês lá, eu não precisava falar com ninguém. Eu podia estar na minha zona, no meu conforto, fazendo uma coisa que só dependia de mim, da minha força de vontade, do meu esforço. Então, assim, eu me sentia bem lá. Eu passei tanto tempo na academia que um dia um fisiculturista, bem mais velho, ele me assistia toda vez. Ele treinava o filho dele, o nome dele é Wade. E ele tava me assistindo assim. Aí ele veio falar comigo se eu tava querendo competir, o que eu tava querendo fazer. Eu fiquei olhando pra ele assim. Primeiro que eu nem entendia o que ele tava me perguntando, eu não falava inglês direito. E eu só falava, yes, ok, yes. Tudo que eles perguntavam era yes. E aí um dia minha mãe foi pra academia comigo e ela traduziu, me ajudou a me comunicar com ele. E dali, então, dali em diante, ele falou, não, eu quero treinar com você, eu vou te mostrar algumas coisas, umas técnicas old school e tudo mais. Ele me deu um CD do Jay Cutler, 2004, um dos DVDs que ele fez da, da preparação dele e tudo mais. Eu comecei a assistir aquilo, fiquei fascinada. Aí dali eu fui, comprei os outros DVDs dele, comecei a assistir. Eu tinha um pôster do Dorian Yates na minha parede. Eu ficava estudando anatomia. Comecei a comprar livros e livros, anatomia, fisiologia, tudo do esporte, do corpo humano, para entender, para me educar e poder aplicar em mim mesma. E aí daí começou uma história muito, muito emocionante na minha vida como atleta. Fui para a faculdade, dali também foquei no corpo humano, medicina esportiva, nutrição, Mas você tem 3 faculdades, tudo. né, Natália? Você Isso. tava conversando antes, eu falei, caraca, que é isso? Mas São 3 cursos. Fala desses cursos aí pro pessoal. Então, nos Estados Unidos é um pouquinho diferente a forma que eles fazem. Os 2 primeiros anos eu comecei fazendo as matérias básicas e focando em nutrição esportiva. Então, assim, eu peguei o meu primeiro diploma em nutrição. Eles chamam Fitness Nutrition, que é parecido com nutrição esportiva daqui. E aí eu fui para Sports and Exercise Science, que é a ciência do esporte e do exercício. E aí eu fiz com a base da medicina. O meu objetivo era ir para medicina, porque eu estava fascinado pelo corpo humano. Quanto mais eu aprendia, eu passava horas e horas. Eu saía da faculdade, eu chegava em casa, eu só queria estudar e entender mais. Eu estava muito apaixonada por isso. Eu sou muito assim, sabe? Quando eu entro em uma coisa, eu entro 100%, com meu coração todo. Me dedico muito a isso. Então, aí eu tenho o diploma de kinesiologia também. Como é que vocês chamam aqui? Cinesiologia. É tipo uma educação física também. E depois, como um pós, eu fiz Gut Health, que é saúde intestinal. E essa é a minha especialização na faculdade. Foi meu último diploma agora que eu graduei. Foi em novembro ou dezembro do ano passado. Foram bastantes anos aí de estudo do Isso tudo com quantos... Você tá agora com quantos anos, Natália? 26. É que você vai falando assim, você vai conversando assim, fala, pô, essa garota deve ter uns 40 anos, né? Porque ela fez uma porrada de coisa já, né? Todo mundo deve assistir depois, mas você só tem 26 anos, né, Tenho Natália? 26, acabei de fazer 26 agora em maio. E, Natália, com quantos anos você participou da sua primeira competição de fisiculturismo? Já subiu no palco, assim, porque você falou que teve aprendizado, teve o primeiro coach ali, que já deu o toque e tal. E com quantos anos você chegou lá? Não, agora é isso aí, palco. Então, a primeira vez que eu pisei no palco, eu tinha 16 para 17 anos. Eu ainda era teenager, né? Ainda era adolescente. E foi loucura, porque eu não podia estar no backstage sozinha, porque eu era menor de idade. Então, minha mãe tinha que estar no backstage comigo, ela tinha que assinar os termos. Se alguma coisa acontecesse comigo, ela era responsável. E toda a organização não deixava eu andar nem pra ir no banheiro sozinha, porque eu era menor. Eles tinham um cuidado muito grande comigo. Mas eu era 16 para 17 anos, estava lá, minha primeira competição. E foi em qual categoria, Natália? Figure. Eu era figure. Eu competi em figure. Eu virei profissional em figure e só mudei pra Women's Physique depois de 2 anos como pro em figure. Qual a diferença, assim, Natália, para o pessoal entender que depois que tá assistindo agora e pra galera que vai assistir depois? Da figure para woman physique, porque a bodybuilding tinha acabado, mas voltou, né? Então são das categorias de fisiculturismo mesmo feminina, tem ali a gente pega a figure, tem a woman physique e agora voltou a bodybuilding. Qual a diferença de uma para outra ali? Qual o ponto chave? Porque assim, eu sou nutricionista, sou treinador, mas eu não sou um grande entendedor
fundo do fisiculturismo, né? Mas tem uma diferença muito pequena. Eu vejo assim no físico, não é tão... Pro cara que é leigo, ele não vai conseguir perceber bem qual a diferença da figure para uma física. Qual é o ponto ali? Então, a gente tem a biquíni, tem o wellness, tem fitness, tem o women's physique também. Eu falei figure. três por já, três um pouquinho mais de da... Então, a figure é a maior diferença, assim, para as pessoas que estão assistindo e que são mais leigas no assunto e não entendem muito, quando você vê meninas em salto, elas ainda são figure. Quando você já vê elas descalças, você já sabe que ela é uma categoria com um pouco mais... Caraca, eu nunca tinha reparado isso. Eu nunca tinha reparado isso, cara. É uma dica boa pra saber quem tá no palco. Mas o Women's Physique requer um pouquinho mais de massa muscular, de condicionamento. No Figure você tem que tomar um pouco de cuidado, porque eles não querem ver estriação. Nem no Women's Physique eles querem muito. Mas você tem que estar com um nível de condicionamento um pouco inferior ao de Women's Physique. Tamanho muscular também é outra coisa, uma consideração muito grande. E isso foi um dos feedbacks que eu recebi dos juízes. Que eles falaram, olha, você tá vindo com um condicionamento muito puxado pro figure. A gente quer você um pouquinho mais soft, que eles chamam um pouquinho mais... menos definida. densa. Menos Isso. definida. E aí eles falaram, você tem a opção de aumentar o seu percentual de gordura e vir um pouquinho menos definida. E menos volume também, de tamanho ou não? Ainda não. Eu ainda era bem miudinha, bem pequenininha, mas o condicionamento tava vindo. E aí eu tinha muita estriação no meu quadríceps. Estriação são as fibras, né? Definição. É que a Natália entrava muito seca, né? Então, muito definida, então ela destacava com isso. Então, foi esse toque que os árbitros deram para ela tentar diminuir isso. Senão foi o que aconteceu. Ela acabou indo para outra categoria, porque ela veio ganhando massa muscular, né? E aí despontou já na outra categoria. Porque a figure, né, Natália, é uma linha Y. A menina mantém uma linha Y, onde a costa da mulher é bem mais larga do que a perna, né? É um desenho de Y. Já a Women's Physique, ela já tem um volume de muscular na perna maior do que na figure. E aí o bodybuilding feminino, ela foi até tirado uma época, por causa disso, as mulheres estavam muito fortes. Estavam ficando uma coisa muito exagerada. Então tiraram, deixaram a Women's Physique, que era mais feminina. Era uma categoria mais bonita de se ver. Mas hoje que voltou a bodybuilding feminina, né? Eles estão prezando por essa coisa de não ficar tão grande também, ou não? Ou agora que vai liberar, vai ficar todo mundo gigante de novo? O que você acha, Isaac? Eu acho que não tem como segurar. Não tem como segurar, não, né? As mulheres estão bem fortes, bem fortes. Eu sinto que, pelo menos assistindo agora os últimos Olímpias, os juízes sabem bastante o que eles estão querendo. E eles mesmos falaram para a atual campeã, a Andrea Shaw, que eles não querem que ela fique nem um pouquinho maior. Não passar daquele limite dela. Daquele limite. Então eu vejo que eles estão tentando limitar, segurar. Mas é aquela história. No bodybuilding feminino, a gente não tem um peso. Não tem um limite que eles falem, ó, essa daqui você não pode passar se você tem essa altura. Então fica difícil você tentar limitar, porque cada um tem o seu biotipo, a sua genética. Algumas pessoas são mais pesadas e ficam melhores, outras pessoas um pouquinho menores. Então é difícil você tentar botar um limite, ou até mesmo em tamanho, sabe? Porque algumas meninas, por exemplo, eu no palco cresço muito. Muita gente fala... Você dobra de tamanho, cara. Você dobra de tamanho. Fica um negócio assim, caraca. É que posa muito bem também, né? Isso também conta muito, né? Ela sabe posar, sabe explorar as poses. Quando você vê a Natália no palco, é outra mulher. Lá embaixo. É muito louco, cara. É muito louco isso. Dobra de tamanho. Eu fiquei impressionado, assim, vendo de perto, né? Porque eu só via de longe, né? Só no Instagram e no YouTube, né? Mas realmente dá aquele... Caraca... E quando os árbitros chegaram pra você, ó, você tem que embaçar um pouquinho e ficar um pouco menos aí, tu fala assim, caraca, vou não, tô fora dessa parada. Nossa, não é? Quanto mais tendo a mentalidade que a gente tem de atleta, né? Imagina você chegar na academia e falar, olha, hoje eu só vou dar 80% do meu melhor. Porque se eu der 100%, eu vou estar meio que, assim, crossing lines, indo além do que eles querem de mim, do meu condicionamento, do meu físico. Então, eu fiquei meio assim, eu não vou conseguir, sabe? Eu falei, talvez seja melhor eu tentar o Women's Physique, ver como é que vai ser. Mas o que o Isaac comentou é exatamente a minha preocupação. Eu tava assim, olha, eu não quero
ter que aumentar muito. Eu não quero. Eu gosto do meu tamanho, eu gosto como eu tô, eu gosto da minha feminilidade, eu quero manter isso. Então, eu conversei com alguns juízes e eu fiz o Olímpia. Nesse mesmo ano, eles falaram: traz exatamente o mesmo físico, o mesmo pacote que você trouxe para o Olímpia para um palco de Women's Physique, só treina as poses. Aprenda como posar como Women's Physique com o corpo que você tem no momento. Aí eu fiquei olhando assim, será? Porque essas meninas são muito maiores. Eles falam, elas podem ser maiores, mas não necessariamente significa que a gente quer que elas sejam maiores. A gente vai. A gente julga o que a gente vê no palco. Se a gente não tem exatamente o que a gente quer ver no palco ainda, a gente vai com o mais parecido com o que a gente tem. Eu falei, vou tentar. Quer saber? A vida é feita de risco, vambora. A vida é um caos. Não, a vida é um caos. Aí, 4 semanas depois, eu fiz uma competição em Women's Physique após o Olímpia e ganhei. E eu tava, assim, super chocada, porque as minhas expectativas eram só sentir o que era um palco de Women's Physique, conversar com os juízes, falar, ok, o que você acha? Figure ou Women's Physique e tudo mais. Só que depois que eu fiz essa transição e eu tentei o Women's Physique, ganhei o primeiro campeonato, eu falei, tá bom, vamos fazer mais um, pra ver se é isso mesmo, pra dar certeza que essa é a categoria que eu me encaixo melhor. E aí eu fiz outro e ganhei também. Falei, tá bom, eu vou ficar por aqui. Aí eu fui pro Arnold no ano seguinte e fiquei em segundo, pra Shanique. Eu falei, tá, eu acho que eu tô no caminho certo. Assim, primeiro ano de Arnold, De Arnold, debut no Arnold, já ficou em segundo. Meu Deus, foi um sonho. Foi uma coisa linda, assim. E aí no ano seguinte, no outro ano também, eu ganhei o Arnold 2 vezes consecutivas. E são os títulos, assim, mais importantes, né? O segundo título mais importante do mundo é o Arnold Classic. E o que houve, Natália, que esse ano não teve? O que houve? Então, não teve a tua categoria. a minha categoria, isso. Ano passado, por causa do Covid e tudo mais, a gente já sabia que não ia ter, eles já avisaram, tiveram que cortar muitas categorias. Esse ano, infelizmente, Women's Physique e Bodybuilding feminino foram cortadas. Gostaria muito, né, de entender um pouco melhor. Já perguntei a algumas pessoas, assim, que estão mais, digamos assim, no poder do esporte, para entender o que aconteceu. Só que não tive uma resposta muito clara. Então, eu só espero que eles tragam de volta, porque é um show maravilhoso. Pô, a gente tá sempre pensando nesse show. Eu sempre tô lá, desde 2013, quando eu assisti o Isaac. Não perdi um ano, tô sempre lá, assistindo ou em casa ou lá em pessoa. Porque é, assim, um dos maiores, mais prestigiosos shows que existem. Recebeu o prêmio do Arnold. E não sei, não tem uma resposta exata, nem eles mesmos me deram, ou Você falaram. tirou porque tirou. Simplesmente assim, e aí se dane o resto. Vamos Vamos tirar aqui porque, sei lá, é meio sem sentido, né? Eu sei que eles adicionaram wellness e adicionaram também wheelchair, que é cadeirante. Então, talvez tenha sido porque eles tinham um limite, ou não sei. Cada um tem a sua opinião sobre isso. E eu não quero especular. Não quero, assim, especular uma coisa sem ter certeza. Porém, eu tenho esperanças em que ano que vem eles vão trazer de volta. Então a gente tem que esperar aí e ver. Eu sei que eles vão ter agora o Arnold UK na Inglaterra. E que eles já anunciaram que vai ter o Women's Physique. Então já é um bom progresso. Um bom caminho. Um bom caminho, com certeza. E esse ano, Natália, você já ganhou, já foram 5 shows, né? Os 5 shows que você subiu, você levou. E agora é preparação total para o Olímpia ou vai ter mais alguma coisa ainda esse ano, antes do Olímpia? Não, agora a gente foca no Olímpia. E uma das razões que eu fiz esses shows agora foram porque não teve o Arnold. Eu tava me preparando pro Arnold antes mesmo de saber que a gente não ia ter o Arnold. E aí quando eu descobri, foi meio que um choque pra mim, pra todas as meninas que estavam se preparando também. E aí eu falei, vou fazer o New York Pro, que é um show muito importante do Steve, que é o head judge do Olímpia. Nunca fiz. Eu nasci em Nova York. Falei, eu quero ir lá, quero sentir esse gostinho de competir lá. E o Jim Mannion, que é o presidente da nossa federação, 2 semanas antes, ele resolveu adicionar o Women's Physique pro Pittsburgh Pro, que é o show que ele promove. Aí eu falei, nossa, olha que oportunidade, eu já tô me preparando pro New York Pro. E esse vai ser o primeiro título, a primeira campeã do Pittsburgh Pro vai entrar pra história. Falei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer parte desse evento. Mesmo que, assim,
Eu não sabia se eu ia ganhar ou não, ninguém sabe, a gente nunca sabe. Mas eu queria ser parte desse primeiro evento tão importante da minha categoria. Então eu queria estar lá representando, prestigiando. E aí eu ganhei, fiquei muito feliz. 2 semanas depois teve o New York Pro. Em teoria eu ia parar ali e focar no Olímpia, porque eu teria 6, 7 meses. O Olímpia vai ser só em dezembro. Mas eu fui para um seminário lá em Las Vegas, que o Tarek tava lá. Eu conversei com ele, ele falou, então a gente te vê no Brasil. Esse ano vai ser o primeiro ano que a gente vai ter o Women's Physique Pro. Eles já tinham amadores aqui, mas a sua categoria no Brasil. Então vai ser um título que quem ganhar vai entrar pra história, vai fazer história. Aí eu falei, Brasil, minha nação, meu povo, eu sou de lá, eu preciso fazer esse show, eu preciso sentir esse carinho brasileiro. E eu fiquei com isso na cabeça, né, por muito tempo. Aí eu falei, não, quer saber? E sua família nunca tinha visto você competir também, né? Foi Nunca. muito maneiro, foi muito maneiro. A Meu gente tava Deus. lá, né, Isaac? Pô, foi show de bola, né, cara? Sensacional. Meu Deus, foi uma sensação. Minha mãe vai pra todas as competições sempre, mas ter a minha família toda, meu pai, meus avós, meus tios, meus primos, vocês, que me acompanham desde que eu tinha 6, 7 anos de idade, meus amigos, foi uma sensação que eu não sabia, que eu nunca senti antes, de verdade. Assim, eu fiquei arrepiada de ver vocês torcendo, com o coração na mão, assim, gritando meu nome. Foi a coisa mais linda do mundo. Então eu não me arrependo. Nossa, pra mim, esse show foi tão importante quanto um Olímpia, sabe? O que isso significou pra mim e o que eu vou levar pro resto da minha vida, da minha carreira, desse final de semana, não tem igual. Então, assim, realmente, esse show foi muito importante. E eu falei, não, eu não posso perder essa oportunidade. Prestigiar também o Muscle Contest, que tem feito tanto por nós atletas, por nós brasileiros, principalmente. Porque, assim, se não fossem eles vindo pra cá e dando oportunidades, pro cards, shows profissionais, o Brasil não estaria crescendo tanto como ele está. Então, cada um fala uma coisa aqui, uma coisa ali, mas no final do dia, sem eles, a gente não conseguiria estar crescendo tão rápido. Então, é importante que a gente valorize isso e que a gente compita, sabe? Tem tantos shows agora acontecendo, tantas oportunidades pra gente competir no seu país. Você não precisa nem, sabe? Antigamente era muito mais complicado. Agora, com essa oportunidade, eu não vejo porquê de não, sabe? De entrar e de apoiar e de crescer junto nesse esporte. Teve uma polêmica, num dos Muscle Contests, né? Que eles tiveram que fazer meio que um bem bolado na Class Physique, né? Pra galera competir. E aí fizeram, pô, tinha uns caras lá que não estavam nem em preparação e tiveram que subir no palco. Pô, e às vezes eu não entendo isso. Pô, cara, tem um show aqui, tem um pro show aqui que dá vaga pro Olímpia e os caras não querem competir aqui, né, Zé? Não. É burrice, né? Acaba que É burrice, cara. É burrice Burrice. não incentivar aqui o público brasileiro, os shows brasileiros aqui, né, cara? Não faz sentido, né? Não. E aí teve aquela Class Physique, acho que foi de Campinas, se não me engano. Acho que tiveram 5 atletas só, né? Na Class Physique. Eu não lembro. Tu não lembra disso, não, cara? Teve uma polêmica aí, uma época aí. Porra, eu achei um absurdo justamente por isso, cara. Tem pro show aqui. Porra, e dava vaga pro Olímpia. Eu falei, caraca, se eu fosse, atleta, eu ia ficar aqui, né? É a oportunidade que tem, não gastar o dinheiro, né? Aquele dinheiro absurdo de viajar, hospedagem, né? Eles estão dando essa oportunidade, que para conseguir um Procard era uma dificuldade absurda, né? A Natália sabe disso e eu sei disso. Era uma loucura. Você tinha que ganhar não sei quantos campeonatos, tinha que ser overall. Hoje ele está te dando essa oportunidade, trazendo o show aqui no Brasil e dando várias oportunidades o atleta virar profissional. Não é que seja mais fácil, né, Isaac? Não. Mas tem mais oportunidade hoje para virar pro, né? Não é fácil. Aqui no... Porque Não é fácil, é exato. o nível dos atletas são cada vez melhores, né? Os atletas cada vez são muito bons. Então não é tão fácil assim. Não, fácil nunca é. Não. Pô, fácil. Vocês fazem, é um negócio, porra, difícil, complicado. Ela falou de Arnold, eu tenho que fazer um comentário. A Natália é uma pessoa muito dedicada e essa cena até hoje eu não esqueço. Eu fico até arrepiado. Ih, caramba, falando com o microfone. Isso. 2013, quando eu saí do palco, a Natália queria tirar foto comigo, veio ela e a mãe. Né? Vou tirar foto. Ela me abraçou, pô, que legal, seu show, gravei, tirei foto, não sei o quê. Depois eu vou te mandar, mas ela chegou assim, Isaac, um dia eu vou subir nesse palco e vou ser campeã.
No palco do Arnold, né? Meu irmão, eu fico arrepiado, vontade até de chorar, que isso é motivo demais. Não, ele chora, cara. Ele vem no podcast, ele chora. Eu falei, nossa, essa menina falou isso pra mim e hoje ela é campeã do Arnold Classic. Não, é campeã, não é muito, bicampeã, né? Não é só campeã, pô, calma aí. Ela já viu lá na frente que ia estar naquele palco e ia ser campeã. E eu não esqueço essa cena, o que ela falou pra mim. E quando ela foi campeã, nossa, eu vibrava loucuras. Ela sabe quanto eu sou apaixonado por esse esporte. Só maluco mesmo para gostar desse esporte, que é uma dedicação 24 horas. E quando eu vi a Natália sendo campeã num campeonato que ela chegou no meu ouvido e falou assim, eu vou subir nesse palco e vou ser campeã um dia. Ela era nova, 2013, o quê? 14, 15, 16 anos, por aí, né, Natália? Mas já estava treinando, mas não era... Já estava treinando, já tinha na cabeça de competir. Mas ela já viu o futuro lá na frente, né? Eu falei, nossa, que loucura. E ela foi campeã. E eu te digo mais. Eu lembro perfeitamente desse dia e de assistindo o Isaac lá em cima e do orgulho que eu senti. E eu lembro de falar isso pra ele e ele virar pra mim e falar, eu acredito que você vai conseguir. E eu olhei assim e falei, nossa, tipo, eu nunca nem subi num palco e ele tá me falando que ele acredita. E eu acredito que tudo na nossa vida, não interessa em que área seja, mas antes de você alcançar, você tem que acreditar. Se você não acreditar no seu sonho, se você não acreditar que você pode fazer isso, como é que você quer que os outros acreditem? Então eu falei pra ele, eu acredito, eu vou estar aí um dia, e um dia eu vou ser campeão. Não sei quanto tempo vai demorar, mas um dia eu vou chegar lá. Ele falou assim, eu sei que você vai. E foi rápido, assim, teoricamente rápido essa, porque tinha 16 anos. O primeiro campeonato foi com quantos anos você ganhou? 16, que eu ganhei? Não, ganhou o primeiro Pro. O primeiro Pro foi quando? Com 20? Não, eu virei Pro quando eu tinha 19 anos. Não, mas assim, eu digo assim, ganhar o primeiro campeonato Pro. Com 20 anos, é. Então, foi rápido, cara. Foi muito rápido. louco. É muito louco. É muito dedicado, é um esporte que tem que ser dedicado, né? Você quer tá entre os melhores, você não pode errar nada. Então, pra mim, vai falar, tá puxando sardinha do fisiculturismo. Não, é o pior esporte em relação à dificuldade. Porque você tem que dedicar 24 horas, você tem que ser atleta 24 horas. Por isso que as pessoas falam que a gente é maluco, né? E a gente né? E eu acho que é um certo nível, assim, que pessoas normais não entendem. Porque você realmente tem que amar o esporte. Você tem que amar esse estilo de vida. Porque, como o Isaac falou, é uma coisa 24 horas, sabe? Não é uma coisa, assim, que... Sem desmerecer ou desrespeitar nenhum outro esporte, mas tem esporte que você treina por um determinado período. Você vai lá, você faz a sua prática, você faz o que for, quer que seja. Você sai de lá, você relaxa, você toma uma cerveja, você come uma coisa que te agrada, coisa assim. Não no fisiculturismo. Fisiculturismo, você vai estar na sua dieta 24 horas por dia. Você tem que saber o seu sono, você tem que estar perfeito. Tudo tem que estar perfeito, sabe? E muita gente fala, mas não é necessário. Tá bom, mas se você quer ser o melhor, você tem que fazer isso. Sabe? Você tem que fazer o que os outros não fazem. Se você quer alcançar uma coisa que os outros não alcançam, por que você vai fazer o que eles estão fazendo? Você tem que seguir o seu próprio caminho. Você tem que acreditar na sua filosofia. Você tem que ir com tudo. Ainda mais a Natália, era a mais jovem atleta, né? Lá fora, né, Natália? Sim. Então, os olhares é tudo para ela e ainda tinha aquele olhar bom e aquele ruim, né? Essa menina novinha não vai arrumar nada. Não vai arrumar nada, Se deram mal. E continua novinha aí, né? Porque acho que ela é mais nova de toda a categoria, né? Olhando para o pessoal lá. Você sabe que era engraçado, porque quando eu fui para lá eu ainda tava no high school, que é o ensino médio, né? E nos Estados Unidos os professores são muito, assim, restritos. Aqui eles também são, mas assim, você tem uma relação de amizade com seus professores. Lá, assim, você não se dirige a eles sem chamar eles de Miss, Mister e o último nome. Tem um respeito, um degrau, uma separação entre aluno e professor um pouquinho diferente. Então, assim, eu lembro que eles tinham regras que não podiam ser quebradas de maneira alguma. E, infelizmente, algumas delas, por causa do meu estilo de vida, iriam ser quebradas. Por exemplo, comer. Eu não podia comer na sala de aula. E o almoço, o lanche que eles tinham, era só 5 horas depois que começou as aulas. E eu falava, não tem como eu ficar 5 horas sem comer. Então, assim, várias vezes eles me tiraram da sala, me botaram em detenção e coisas assim após a aula, porque eu tava comendo na sala. Só que o engraçado é que as pessoas podiam comer biscoito na aula, cookies na aula, mas eu não podia comer meu arroz e meu frango, porque
Mas eu achei minha solução e eu vou contar pra vocês. Jeitinho brasileiro. Mas Não, eles implicavam. Então, assim, eu tentava levar comida que não tivesse cheiro. Mesmo assim, eles viam que eu tava comendo e falavam que não podia, me davam. E assim, foi muito difícil, muito difícil. mas não dava pra assim, aqui no segundo grau, no high school, você pode. Aqui, high school daqui no segundo grau, você pode sair. Vou ali rapidinho no banheiro, sei lá. Pode. Não Eles pode? não deixavam. E eles já sabiam que se eu pedisse, era pra isso. Então, eles Entendi, ele já já ficavam, sabia. eles implicavam comigo por isso. Eu trazia meu galão de água pra sala de aula e ficava implicando porque o galão era muito grande e eu deixava em cima da mesa. Eu não podia entrar no laboratório porque eu tava fazendo aulas do pessoal da medicina. A gente ainda era mais restrito. Então, assim, no laboratório você não entra com comida, você só pode entrar com jaleco, luva, essas coisas. Natália, tinha muito preconceito com a atleta feminina lá em relação a isso? Olha, eu acho que o atleta lá é muito respeitado. Só que como eu ainda não era oficialmente uma atleta, eu ainda não tinha esse respeito. Entendi. Então eu tive que lutar pela minha vaga, para mostrar para eles que eu era uma atleta. Até eu ser oficialmente uma atleta e começar a ganhar títulos e começarem a entender o que eu era, O porquê daquilo tudo, né? foi muito difícil. Então, assim, a minha solução, como eles falaram que eu não podia comer nada que tivesse talheres, porque eu falava, como é que eles podem comer biscoito e eu não posso comer meu arroz? Ah, porque biscoito você pode comer com a mão ali e tudo mais, não tem cheiro. Então eu congelava meu arroz em bloquinhos, literalmente, misturava com frango, fazia umas bolinhas e falava que era biscoito quando eu tava comendo. Então eu comia Caraca, sinistro. arroz congelado e ia comendo. Aí tinha alguns professores que descobriram e não deixavam mais eu comer. Falei, droga. Tinha vezes que eu ia no banheiro e aí eu levava um blenderzinho pequeno, que é um liquidificador pequeno, batia meu arroz com tilápia, com o que fosse, com frango, e bebia rapidinho no banheiro. Só que o problema era, como em algumas aulas a gente estava no laboratório, tem jaleco, tem luva, tem várias coisas que a gente tem que passar, até eu sair da sala de aula ir numa salinha diferente onde ficava o nosso material, pegar, tirar tudo, ir no banheiro, comer, voltar, eu demorava muito tempo. E eu acabava perdendo muito tempo de aula para isso. E eu sou muito dedicada, assim, todos os anos que eu tava na faculdade, eu sempre tive o GPA, que a gente chama lá, 4.0, que significa que todas as minhas notas eram A. Então, assim, eu não aceitava uma nota que não fosse A, que é o equivalente a 100, 90, 95 para cima. Então, eu estudava muito e eu não queria perder nem um segundo de aula. Às vezes, o professor ia falar alguma coisa que era importante para a prova e eu não queria estar perdendo isso, não queria estar lá porque eu tô comendo, não queria deixar nem a minha vida escolar atrapalhar o meu esporte, nem o meu esporte atrapalhar a minha vida escolar. Então eu tive que achar um equilíbrio que foi muito difícil. Mas, como tudo na vida, quando você quer, você acha um jeito. Você dá seu jeito, você come antes, você come depois, você mistura comida, você congela. Eu já peguei notes com médicos falando que eu tinha problema de hipoglicemia, que eu tinha que comer, senão o meu açúcar sanguíneo, como é que vocês falam isso? É, Glicose, 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 é né? glicose. A gente fala blood sugar, então glicose, ia cair e eu ia passar mal. Então, assim, a gente foi se virando aqui e ali, fazendo o que podia, mas é engraçado, sabe? Olhar pra trás e ver tudo que a gente já passou, que eu já passei pra poder ganhar respeito. E hoje em dia, professores que antigamente não me respeitavam, hoje um deles é até meu cliente. Eu sou coach dele. Então, é bonito você ver que, assim, a pessoa que não acreditou em você e que te deu, que fez de tudo pra sua vida ser mais difícil, porque não custava nada ele deixar eu ir ali rapidinho comer e voltar pra aula. Eu ia me prejudicar, porque eu ia perder matéria, sim, mas eles faziam pra Não, não. não é nem prejudicar, é Quer uma dizer, regra, né, era uma deles, é regra, uma assim, regra. E a gente, você tem que seguir, tem, né? tem que seguir, tem que respeitar. Eu lembro de estar na detenção após a aula, e assim, as pessoas, os alunos que estavam lá, tinham feito alguma coisa, tipo, ruim pra estarem lá. E aí perguntavam, tá aqui por quê? Ah, porque eu comi na aula. Eles, tipo, Sinistro, tá, né? tipo, não faz sentido. Mas, assim, me fortaleceu, sabe? Me mostrou que pra você alcançar as coisas, você tem que passar por umas boas situações que te fortalecem. Porque a vida é assim, sabe? Nem tudo vai ser como você quer, mas você vai achando o seu jeito, você vai continuando fazendo o seu trabalho
E uma hora ou outra, os resultados começam a vir e as coisas começam a se acertar. Sabe uma característica que eu percebo assim, todo mundo de sucesso, sabe? É uma obsessão do bem. Todo mundo tem. É certo isso. E na fala eu percebo essa obsessão, sabe? A obsessão, quando você sabe bem como utilizar essa obsessão a seu favor, cara, você consegue tudo, entendeu? Então, assim, qualquer pessoa em qualquer área de sucesso, você vai conversar, você vai começar a trocar ideia com a pessoa, aí tu olha assim, tem um quê de obsessão? Porque assim, eu que eu te falei, eu sou mexeiro, né? Lembra que eu sou mexeiro? Eu sei tudo de podcast. Eu falei, eu falei assim, vou ter meu consultório e vou ter um podcast. O que eu fiz? Eu fui saber tudo sobre podcast. Tudo sobre podcast, tudo. O Isaac me perguntou, caraca, Pet, como é que tu soube dessas palavras? Meu irmão, mexeiro, obsessão. Eu ficava à noite, chegava do trabalho, a minha esposa ia dormir, e eu ficava em casa lá, caraca, vendo um monte de vídeo, um monte de review, pra saber qual é o microfone, qual é a máquina que faz isso, qual é a câmera. Exato, é obsessão, cara. Mas é isso que é necessário. É necessário, isso. É porque a gente fala assim, parece uma coisa meio pejorativa, mas, cara, é a verdade, é isso. Eu percebo muito isso também. Eu lembro, quando era mais nova, Você percebe essa... minha mãe falava isso direto pra mim, que eu tava obcecada. Porque ela hoje em dia é minha maior fã, assim, me apoia muito, não estaria aqui sem ela. Porém, no começo, ela não apoiou tanto, não. E ela falava, não, Natália, você tá doente, sabe? Mas nenhum dos pais apoiam esse esporte. Eu enchia o saco. É muito difícil. Muito difícil. As pessoas que estão em volta da gente, é difícil entender, né? Porque a gente tem hora que a gente tá de mau humor, não tem vida social, não, exato. né? Você tá sempre de mau humor, cara. Você tá sempre de mau humor. Ele tinha só desculpa que tava de dieta. Mas tá sempre esse velho reclamão, entendeu? Mesmo quando não era velho, entendeu? Eu adoro comer. O cara vai tirar minha comida, não tem que ficar com raiva. Como é que era aquela história, Zé? Que eu lembro que você ficava... Você querendo comer uma pizza. Aí você... eu tava comendo, olhando a pizza e imaginando que era uma pizza que eu tava comendo. Era olhando a foto da pizza e comendo um alface, assim, né? Imaginando que era pizza. Essas durezas aí, né? É o que a gente passa. Ô, Natália, eu tenho uma dúvida, assim, uma dúvida. Porque, assim, eu vejo que as atletas, assim, todos os atletas, você é a exceção, assim. Cara, todo mundo tem um off, tem um on. Cara, tu tá sempre on, entendeu? Tu nunca tá em off. Eu não vejo você em off. Assim, tá sempre, caraca, a Natália tá pronta. Tá pronta. Vai amanhã o campeonato? Então vamos lá. Vamos só tirar água aqui, sobe, entendeu? Isso tem a ver com a tua estratégia pro campeonato ou porque você se sente bem desse jeito? Porque tu tá sempre off, sempre on, aliás, sempre definida master, assim. Então, isso tem mais a ver com a minha mentalidade e com o modo em que eu levo a minha vida e a minha saúde. Porque eu acredito que tem um modo de você fazer esse esporte e ser saudável. As pessoas falam, fisiculturismo não é saudável. Depende das práticas que você usa e do que você faz. Não é saudável você subir no palco e na semana seguinte você tá 20, 30 quilos mais pesado. Seu coração não vai aguentar. Seus órgãos não vão aguentar. Isso não é saudável para você. Porém, se daqui a 1 semana, 2 semanas, você manteve seu peso, você se reidratou, você teve um approach um pouco diferente sobre a sua saúde, você cuidou de você fez seu exame de sangue, você começou a se alinhar, sabe? Eu não vejo porquê. Então, assim, na minha categoria, eu não preciso adicionar muito mais tamanho. Então, não tem necessidade de eu chegar após um show e aumentar muito, e sair comendo tudo que eu não pude comer antes. É que eu vejo que elas ficam, assim, o dobro do teu, assim, eu já vi algumas atletas, inclusive uma que competiu com você, cara, ela tava, eu não reconheci, inclusive, eu tive com ela no campeonato do Vini, aí quando ela competiu com você, eu só reconheci quando a gente tava no palco, quando você já tinha recebido a premiação e ela foi lá entregar a tua chinela. Eu olhei pra mim e falei, cara, não é a mesma pessoa, sabe? É o famoso off mesmo, eu tava em off. Então, e você não fica assim nunca. Eu acho que isso também depende muito de atleta para atleta, porque algumas atletas vão precisar passar por essa fase em que elas precisam adicionar mais peso, porque você precisa ter um certo percentual de gordura para adicionar mais massa, precisa hormônios se estabilizarem e tudo mais. Então, algumas meninas precisam adicionar muito para quando elas começarem o cutting, começarem a ficar mais secas, elas não perderem muito tamanho e ter algum ganho de massa muscular. No meu caso, como os juízes sempre me falavam, a sua simetria tá boa, ou então, sabe, você pode melhorar um pouquinho o seu quadríceps, ou isso ou aquilo. Eram
áreas específicas, não era assim, o seu problema é tamanho, eu nunca foquei muito nisso. E também por eu estar na faculdade e aprendendo sobre o corpo humano, aprendendo o que o alimento faz no seu corpo, eu não conseguia, assim, sair de um show e querer comer essas coisas todas. Eu sabia, eu entendia, eu tinha conhecimento do que aqueles alimentos, aqueles nutrientes iam fazer no meu corpo. Então, após uma competição, a minha mentalidade é, tá bom, meu corpo tá starving, tá, tipo, faminto por nutrientes. Esse é o momento de eu dar tudo que ele tá precisando de uma forma saudável. E aí minha pele vai ficar boa, meu cabelo vai ficar bom, minha unha vai ficar boa, minha saúde intestinal vai estar boa, sabe, tipo, tudo que eu puder fazer e estiver no meu controle pra melhorar a minha performance no esporte e o meu resultado, eu vou fazer. Então eu sempre tive, assim, muita consciência e muito controle após competições pra não ter esse rebound. Eu assisti muitas outras pessoas e atletas passando por problemas muito sérios após competição. E eu acredito que eu não tenho que passar pelo problema para aprender. Eu aprendo com o erro dos outros. Eu presto muita atenção em tudo ao meu redor. E da mesma forma que eu assisto os erros da minha mãe, do meu pai, das pessoas em volta de mim, aprendo com os erros e aplico na minha vida, eu apliquei isso no meu esporte, no que eu faço. Falei, ok, eu posso ter uma refeição livre? Posso. Ok, eu vou ter minha refeição livre, meu café da manhã, um buffet, alguma coisa, mas eu vou voltar para o meu estilo de vida. E aos poucos, se eu for introduzir, dependendo do plano e tudo mais, eu sempre estou no meu plano. Eu estou sempre comendo saudável porque me faz bem. E até porque quando eu vou treinar, se eu não tiver tido uma refeição adequada, eu não tenho a energia, eu não tenho o combustível necessário para ter um bom treino. Então, assim, eu já tive experiências em que eu falei, vamos ter a minha refeição livre, depois eu treino. Você chega no treino, a sua performance não vai ser a mesma. Sua energia não vai ser a mesma. Você vai estar cansado. Ou eu não gostei daquela sensação. Eu falei, tá bom, vamos tentar agora, após um campeonato, comer saudável, treinar, fazer tudo direitinho e ver como é que meu corpo reage. É tudo assim, na tentativa e erro. Todo corpo humano, cada atleta vai responder de uma forma diferente. E eu aprendi como que o meu corpo reage e eu achei a minha fórmula. Então eu fico com isso e tá dando certo, vou continuar fazendo o que dá certo. E quem quiser contratar a fórmula, você também dá consultoria, né? Vamos fazer um momento merchan, né? Porque você hoje tem a questão dos patrocínios, você vive do esporte, né, Natália? E também tem a parte que você dá consultorias, né? Você tem os seus clientes, Sim, né? Graças a Deus. É no mundo todo, né? Não é só os Estados Unidos, né? Tem aqui no Brasil, tem bastante gente no Brasil que você acompanha, não? Sim. Eu e o Ferlon, a gente tem o time Pros at Work, é o nome do nosso time. E a gente prepara tanto atletas como não atletas. E, assim, é uma coisa maravilhosa. Porque o Ferlon também, ele se formou nessa área da saúde. Ele foi bombeiro por muitos anos. Fez essa parte de medicina, dessas aulas também. Então, ele tem bastante conhecimento, experiência nessa área. E a gente prepara, assim, atletas, prepara pessoas normais também, que só querem mudar o estilo de vida. E é a coisa mais maravilhosa do mundo, você poder ajudar alguém e ver o resultado e falar assim, eu faço parte dessa história, eu faço parte desse sucesso. E a gente faz online, né? Então, hoje em dia, com essa facilidade do computador, da internet, a gente consegue fazer assessoria com pessoas de todo lugar do mundo. A gente tem agora a Mariana Stacioli, uma das minhas atletas brasileiras, que virou pro. Então, assim, ela estava morando aqui, se mudou agora para os Estados Unidos, mas, de qualquer forma, a gente consegue interagir, conversar, se comunicar muito mais fácil do que antigamente. Que não tinha esse acesso. Não tinha tão acesso. fácil, né? Hoje em dia tem esse acesso. A gente tinha aqui no Brasil, dificuldade o nutricionista não podia fazer consulta online, né? Foi liberado depois da pandemia só. Eu lembro Foi depois da disso. pandemia. Agora Não, e hoje já tá tudo misturado. Hoje, você, como ela falou, acesso. Na minha época era VHS, mano. Você ver alguma coisa era fita VHS, eu ia tomar revista. Isso, Então, a a gente não revista. tinha esse conhecimento de pegar um atleta lá fora de ponta para trocar ideia, falar, dar opinião, dar conselho, faz isso, faz assado. Hoje você pode pegar a Natália, campeã lá fora, e te acompanhar. É a melhor coisa que tem hoje em dia. Né? Facilita bastante. E hoje, Natália, assim, hoje você tem uma pessoa que te acompanha, assim, hoje você é o seu coach, ou você tem um coach também que faz a parte da dieta, a parte do treinamento. A parte do treinamento, vamos trocar ideia em relação a isso também, né? Que eu tô curioso sobre algumas coisas. Dúvidas.
Então, eu tenho um coach. Eu acredito que não interessa quão bom você seja como atleta. É sempre importante você ter um profissional da área tomando conta de você, te observando e vendo. Assim, é diferente você ter uns olhos de outras pessoas, de um profissional, pra te guiar, digamos assim. Então, eu tenho um coach lá nos Estados Unidos, o nome dele é Andrew Wu. Ele trabalhou com Chris Aceto por muitos anos. E o Chris Aceto, pra quem conhece um pouquinho dele, sabe que ele não está mais trabalhando com mulheres. E eu trabalhava com o Matt Potter, ele era meu coach. Eu era patrocinada pela companhia dele. Só que ele faleceu. E aí, depois que ele faleceu, eu falei, vou ter que procurar um coach. Porque eu quero ter um time, eu quero alguém comigo, me acompanhando. E eu falei com o Chris Aceto, mas ele não estava fazendo consultoria para mulheres, por umas questões que ele teve no passado. E falei com o Jay Cutler, falei com umas outras pessoas. Eles falaram que o Angel era muito bom. Liguei pro Angel, conversei com ele e comecei a trabalhar com ele. A gente tem trabalhado desde então. E tá dando certo. Em relação aos treinos, eu faço meus treinos. Eu descobri o que funciona pra mim, eu conheço meu corpo muito bem, eu estudo bastante. E consigo me treinar e ter os resultados necessários Eu dessa vejo, eu forma. vejo você treinando assim. Esse coach, ele também se mete na parte dos exercícios ou não? Do teu treino? Ele, por exemplo, quando a gente pega um feedback dos juízes após competições, por exemplo, na última competição o Tarek me falou, eu quero ver um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Eu conversei com ele e falou, foca nisso, foca naquilo. Ele não tá presente comigo, mas ele me auxilia. Então eu passo pra ele, esse é o treino que eu tô fazendo. Recomendo alguma coisa diferente? Ele falou, vamos tentar fazer isso, vamos ver como é que seu corpo reage. Uma troca de opiniões entre você e Exatamente. ele. E é isso que eu Legal. gosto muito, porque como eu também sou uma profissional da área, a gente conversa e a gente troca experiência. Não é Sim. aquela coisa assim, faça isso e pronto. É um respeito mútuo, É tanto um ele com você e respeito. você com ele. Isso aí. Exatamente. Eu acho que isso é a chave, sabe? Para qualquer negócio que você faça, é você poder ser aberto, conversar e achar um meio termo que funcione para os dois, que ele esteja de acordo, que ele fale, não, isso daqui tá no. Eu acho que você vai ter resultado com isso. Você concorda, eu concordo, então vamos tentar. Em relação aos treinos, Natália, o que eu percebo assim é que você preza muito pela qualidade da execução, né? Assim, eu vejo assim, falei, caraca, a Natália tá ali, cara, ela tá num nível de concentração fazendo, sei lá, aquela puxada ali, que é um troço, parece que ela tá pensando em todos os músculos ali ao mesmo tempo, ela tá numa concentração. Não, isso tem a ver com a tua estratégia em relação ao treinamento também, ou também pensando numa preservação da articulação, né? Porque tem uma galera que gosta de treinar pesado pra caralho, não sei o quê, mas a Natália, cara, é quase uma meditação ali, Ela cara. desenha o movimento, né? Isso, cara, isso, Isaac, É que pesado. nem. Eu me espelho muito no que o Joe Weider fazia antigamente. E ele fazia todos os atletas entenderem a execução do exercício. Eu vejo muita gente na academia treinando, sempre tem uma televisão, alguma coisa assim, eles estão fazendo bíceps e assistindo TV. Ou então fazendo bíceps e conversando. Onde está a sua mind-muscle connection? A sua conexão com o seu músculo? Pra mim, isso é a coisa mais importante que tem. Pra você ativar suas fibras musculares, pra você jogar o sangue naquele músculo, você precisa estar 100% focado ali. Então, sempre que eu tô fazendo um exercício, sempre que eu tô treinando, a minha cabeça tá literalmente em outro lugar. Eu tô pensando no músculo, nas minhas aulas de anatomia, que eu aprendi aonde o músculo tá, aonde que é a inserção do músculo. Eu tô imaginando tudo que tá acontecendo ali dentro. Então, realmente, é uma meditação que eu faço. Eu entro numa zona, assim, que às vezes eu até peço desculpa, porque tem gente ao meu redor dando oi, rindo. E não é que eu seja antipático ou nada assim. Porque se eu ver, eu vou abraçar, vou cumprimentar. Mas às vezes eu tô ali olhando para um ponto fixo, mas eu tô pensando em alguma coisa. Não, Vocês estão entendendo, eu sabe? tenho essa percepção, e assim, eu não tô lá, só do vídeo eu tenho essa percepção, sabe? Só de assistir os vídeos lá e tudo mais, ela execução, eu falei, caraca, é exatamente isso que ela Eu já falou. até sei, quando eu na academia eu nem perturbo. Só fico filmando de longe, eu posso filmar ela? Pode, então tá. Então fica à vontade aí que eu tô filmando. Aqui você tá treinando, tá aqui na Companhia Atlética, né? Ela tá. Tá treinando, show de bola. Vai ficar Sempre. até quando aqui, Natália? Vou ficar aqui até domingo. É uma semaninha, então já tá acabando, mas vim pra cá, pra competição. E aí eu falei, normalmente quando eu vou pra competição eu fico 3, 4 dias na cidade que eu tô. Mas falei, não, no Rio, no Brasil, merece um pouquinho mais. Se eu conseguir estender, eu estendi por 10 dias.
Ah, bacana, perfeito. Ô, Natália, agora eu tô curioso de saber o que que você usa na sua rotina em relação à suplementação. Você é uma especialista também em nutrição esportiva, eu também sou um especialista em nutrição esportiva. O que que você usa hoje agora nessa fase que agora é pós-competição, né? Qual da tua rotina normal de suplementação, o que que você utiliza? Então, após competição, eu sempre foco muito na minha saúde intestinal. Digestão é a coisa mais importante que tem. Não adianta você comer, comer, comer e os alimentos não estão sendo assimilados e digeridos e propriamente distribuídos no seu corpo. Então, eu faço uso de enzimas digestivas, de probióticos, de glutathione, não sei como é que se chamam aqui, É glutamina. Não, não, glutationa. glutationa, sim, é, que é um ótimo antioxidante, é um ótimo, nossa, maravilhoso para tudo. Uso glutamina também, porque a glutamina não só com a função do músculo, mas também para reconstruir a mucosa do meu intestino, A ação intestinal é fantástica da glutamina, né? não é? Então isso é uma coisa muito importante, assim, que eu uso diariamente. Uso 20 gramas dela sempre. É uma coisa assim, é uma dose alta, Mas para relativamente, ter esse efeito mas para ter esse intestinal, efeito, tem que ser uma dose mais precisa ser alta. Assim, alta. doença intestinal, quando eu trato aqui, sei lá, doença mais parada assim, tipo colite ulcerativa, umas paradas bem sinistras assim, eu coloco 40, 50 gramas assim, Sim, e pra é um período mais curto. maravilhoso. E isso, funciona, a resposta é muito boa. É muito boa. E eu tomo, assim, todos os meus suplementos são, a maioria deles sem sabor, sem artificial flavors, né? Que são, é, como é que se chama? Tipo, Não tem sabores sabor. Não tem sabor artificiais. artificial, exato. Eu evito bastante isso. Então, assim, e eu tento o máximo, a minha prioridade é sempre pegar os nutrientes dos alimentos. Quanto mais nesse período pós-competição, que eu tenho um pouco mais de flexibilidade, então eu posso ter mais frutas na minha dieta, eu posso ter mais vitaminas e minerais vindos do alimento em si. É o fator alimento, né, Natália? Você Não consegue é? ter um aproveitamento melhor das vitaminas, minerais, antioxidantes, tudo, do que você pegar e simplesmente suplementar, né? Só que assim, só a gente que passa por uma faculdade de nutrição que tem essa Consegue pegada. entender, né? Exato, consegue entender. Tinha que montar uma linha sua de suplemento, hein? Eu Olha tô aí, trabalhando nessa olha ideia aí, aí. viu? Uma linha mais específica com isso. Pois é, Não é? Já tá de viu? Já viu de bobeira, tá de bobeira, ela aí, bobeira, ó. você, Eu joguei tá pra ver com a maluco. cara dela, né? Não, mas eu acho muito Jogou, importante. né? Joguei, Jogou. joguei. Mas é muito importante, sabe? Que os atletas comecem a olhar um pouco mais para a saúde Sim. intestinal e para os órgãos dele e tudo mais. Porque se tá tudo funcionando internamente, os resultados exteriores serão ainda maiores. Um corpo, Então, é um corpo tudo bonito é um corpo interligado. saudável, Tô exatamente. falando. E Exatamente. nada melhor que uma atleta, o nível da Natália, tá explicando, mostrando a importância disso, né? Porque tem aquela cultura lá de trás, alguns atletas, não pode comer fruta, não pode comer isso, não Lá pode atrás comer... não, ainda tem muito ainda isso. Ainda tem isso, né, muito disso, essa tem doideira, muito né? disso. Mas que lá fora é menos, né? Aqui que tem ainda, não pode comer fruta porque fruta tem frutose. É açúcar. Vira Sabia isso? isso. Pois é. Exatamente. Então, hoje na sua dieta, que a sua dieta lá então, é rica em frutas, eu digo pós-competição, né? Não a dieta de preparação, né? Do contexto. Então, você coloca fruta, você faz quantas refeições mais ou menos assim que você faz por dia? 6. São 6 Normalmente eu refeições. como de 6 a 7 refeições. A cada 2 horas e meia, tô comendo. É por isso que a gente não pode estender muito aqui, porque daqui a pouco a Natália tá na hora da Natália Cara, já comer, falou, cara. não pode Exatamente. passar do horário, Pode não quero passar do horário de comer. comer, não, exatamente. Natália, qual é uma besteira que você tem vontade de comer quando sai? Você não gosta, sempre certinho, mas uma besteira que você sairia para comer, uma besteira. O que você faz? Na É. sua saída da dieta, qual é a preferida? Qual É a isso aí. Olha, eu gosto muito de comer. É porque é engraçado que eu aprendi a ter prazer em alimentos saudáveis. E eu consigo, assim, criar minhas receitinhas doidas, gostosas, saudáveis. Mas eu amo churrasco. Então é uma coisa assim que, sabe, após competição, vamos fazer alguma coisa, vamos ter um churrasco, sabe? Ah, legal. Poder comer um arroz, feijão, carne boa. E aquela história, pra mim, isso é uma refeição livre. Pra outras pessoas, ué, mas Isso é normal. Churrasco, é só carne, né? só que é uma coisa que, assim, que pra mim não é comum comer, tipo, linguiça, ou então comer picanha, ou comer coisas que tem um pouquinho mais O de feijão gordura. lá de lá é igual daqui, não, Não, né? de jeito nenhum. Chega aqui e quer comer um feijãozinho, né? Aqui é Depois que passa a diferente. dieta, né? Então, assim, isso daí é uma coisa que eu gosto bastante. E eu não sei, assim, eu sou muito controlada, eu sou muito na boa em relação a isso. E eu, pra ser sincera, eu meio que culpo, não é nem culpar, mas assim,
Acredito que eu seja assim porque a minha microbiota, acho que chama É assim, isso, é microbiota. Quando fala inglês que eu traduzo aqui, não tem problema. É microbiota. ela tá muito equilibrada. Então, assim, quando você tem uma disbiose, quando você tem algumas bactérias boas e ruins, esse desequilíbrio causa muito cravings, que são desejos. E eu percebi que a partir do momento que eu comecei a cuidar do meu intestino e da minha microbiota melhor, os meus desejos diminuíram loucamente. Eu tenho muito mais controle das coisas que eu como, ou até mesmo dos desejos que eu tenho. Então, assim, Você produz muito mais dopamina e serotonina, né? muito mais, Exatamente. porque 80% é produzido no intestino. Então, assim, pô, 80% é produzido lá, e se você tem tudo funcionando direitinho lá, você consegue ter prazer em outras coisas, sem ter que comer um chocolate, uma coisa que não esteja na sua dieta. E o que, pra ser sincero, eu não vejo problema nenhum em comer chocolate. Eu tenho atletas minhas comendo chocolate em preparação. Se você não estiver, lógico, comendo barras e barras de chocolate, ou tendo um 70% cacau, uma coisa um pouco mais saudável, porque tem muito antioxidante, tem muitas coisas saudáveis em Sim, no alimentos chocolate naturais. amargo, exatamente. Chocolate amargo, Chocolate 70, né? 70. E outra coisa, Natália, uma outra dúvida, assim, em relação à preparação em si, né? Agora, né, que você vai entrar no processo aí, você vai ter que acrescentar mais peso ou agora, como você falou, é só correção de algumas coisas. O que você acha hoje do teu... O que tem que melhorar pro Olímpia, pro final do ano? Qual a parte do seu corpo? É o dorsal? São as coxas? É o bumbum? Sei lá, é o ombro? Que feedback os árbitros estão te dando para o Olímpia agora? Então, eu tô muito feliz com o feedback que eu recebi, porque o que eu precisava corrigir, eu corrigi. Que era o quê que você precisava corrigir? A minha simetria poderia estar um pouquinho melhor, e eu foquei nisso, em ter esse olhar de X que eles querem, né? Cintura fina, com ombro largo, quadríceps largos. Isso é muito. É por isso que no palco parece o triplo do tamanho, né, cara? É muito fina. É muito fina. Então, assim, eu foquei bastante nesse look que eles queriam. E são detalhes, porque já me falaram que o condicionamento tá onde deveria estar, a simetria melhorou, as proporções estão boas. Então, são questões de você mínimas, de você continuar fazendo exatamente o que eu tô fazendo. Então, pro Olímpia, eu não vou reinventar nada que eu tenho feito, porque eu acho que isso é um erro muito grande que muitos atletas cometem. Eles estão pertinhos do objetivo deles, do físico que eles precisam, e eles ficam com aquela obsessão na cabeça. Não, eu preciso ficar maior, eu preciso fazer... E aí você acaba perdendo a linha que você tinha anteriormente, que você já estava no caminho certo. Era só continuar fazendo o que você estava fazendo. Então, se tá funcionando, por que mudar? Então, até agora, eu tenho focado bastante em quadríceps, em algumas coisas que os juízes me falaram que poderia ter melhor, mais cheio, e tá funcionando. Eu vejo que tá funcionando, eles me falaram que tá funcionando, meu coach falou que tá funcionando, então eu vou continuar fazendo isso. Temos o quê? 5 meses e meio aí pra trazer um físico ainda melhor pro Olímpia. Natália, na competição você chega com que peso? Nessa competição, eu tava um pouquinho mais leve, 2 pounds, né? 1 quilo mais leve do que a última. Eu tava com 139, são libras, né? E Então, de cabeça, assim, eu só consigo fazer no... 60 e poucos quilos. 400... Metade, 60 e pouco. É 70 e pouco. Bota pela metade. É, É que não é um pouquinho menos. São zero... O cálculo é 0,54. Cultura inútil. Multiplica por 0,54. E nessa fase que você, fora se preparando, você ganha quanto de peso para chegar no dia lá do Olímpia pesar? Normalmente eu fico entre 10 e 12 pounds a mais do meu peso de palco. Então, digamos, 5 quilos a mais, 5, 6 quilos a mais. É bem pouquinho, né? Bem pouquinho. É aquilo que eu tava falando, acho que é só coisa de água mesmo ali. 5 meses aí, ela tem 1 quilo por mês para tirar aí, vamos botar aí, se for isso. E seria uma coisa mais assim, pra função hormonal, para modular tudo que precisa, para ter certeza que o meu percentual de gordura vai um pouquinho mais acima, para as minhas articulações estarem saudáveis e fortes e para eu poder ter um treino melhor. Então, assim, eu não indico a ninguém ficar com peso e percentual de gordura super baixo após competição, mas também não vá loucamente tentando aumentar, porque isso é um processo. O corpo demora tempo para você mudar. Você não perdeu peso, não desceu seu percentual de gordura em uma semana. Não vai ser em uma semana que você vai tentar botar tudo de volta.
Então é um processo, você tem que ser paciente. E como tudo que um atleta passa, paciência e persistência e consistência é o que vai te levar ao resultado. Então tem que sempre manter isso em mente, porque aumentar 20 quilos é inteligente Pra pra quê, você. né? Exato, Cuidado. pra Aí quê? você acaba tendo uma lesão, você acaba rompendo alguma coisa, porque o seu corpo não está preparado. Então, são coisas, são pontos que os atletas têm que manter em mente e se cuidar um pouco mais. Porque não adianta você querer ir lá. Eu entendo que alguns gostam de treinar dessa maneira. Respeito. Ronnie Coleman, por exemplo. Ele era. Pô, nem se É, compara. E ele tinha estado, foi 8 vezes campeão da Olímpia e ganhou. Agora compara com o Jay Cutler. Ele já tinha uma forma um pouco mais precavida, precavida precavida isso. com os treinos dele. E ainda ganhou 4 vezes e é um dos melhores e maiores embaixadores do esporte. Então, assim, tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Você tem que descobrir o seu corpo, tem que ver o que funciona para você e ser inteligente. Não se acabar para chegar num lugar e acabar, talvez, encurtando a sua carreira como atleta. E não só a carreira como atleta, mas a sua vida mesmo, sabe? Porque a carreira de um atleta é curta. Não vai ser uma coisa que você vai fazer para sempre. Você tem que pensar no após atleta. O que você vai fazer, como é que você vai estar se sentindo. Sabe, eu acho tão lindo, tão demais quando eu vejo esse old school bodybuilders hoje em dia saudáveis, bem, representando o esporte, felizes, saudáveis. O Danny James, por exemplo, você olha pra ele, pô, o cara tem 56 anos, ele parece ter 40 ou Caraca, eu não menos. sabia que ele era. Já tava com isso. 56, Que 57. isso, cara? E assim, super saudável, faz o cardio dele. O Danny James faz cardio 2 horas de escada todo dia. Então, assim, ele ainda tem um estilo de vida bem saudável, ele ainda se cuida. O Jay Cutler, pô, você olha pro cara, o cara ainda pode voltar agora pro Masters Olympia, se ele quiser. Então, são inspirações, são pessoas que eu olho e falo, eu quero ter uma carreira dessa. A Lenda Murray, 8 vezes campeã do Miss Olímpia, tá em tudo quanto é evento, sempre boa, sempre Sempre bem, linda, sempre sempre bem, linda. ó. Você vê o cabelo, a pele, o humor dela, tudo funcionando bem. Por quê? Porque ela se cuida. Então são coisas que, assim, quando você começa a mudar a sua perspectiva e começar a entender e prestar atenção em pequenas coisas da sua saúde, da sua vida, você consegue aumentar e melhorar a sua vida em todo, sabe? Não só como atleta, mas vida pessoal, vida no trabalho, profissional, o que seja. E hoje, agora curiosidade, né? E hoje tem alguém ocupando esse coração de Natália ou não? Aí, ficou Ixi, pesado. eu tô pesado Fiquei agora. pesado, né? Fiquei pesado. Não, não, o meu coração tá pro esporte no momento, E não Não é ela tem, ficou nada. vermelha, ela ficou não vermelha. tem tempo, Não Natália não lembro. tem tempo pra isso, Isso. Natália. Não, me dedicando ao esporte mesmo e não tô em nenhuma relação, nenhuma. Não tem nada, nada. Tem não, focada. Tô falando da obsessão, o negócio Focada é mesmo. isso, é isso. Depois, quando se aposentar, aí de repente, né? Eu esqueci, né? Não Acredito que sei na quantos hora Olímpias, certa. depois que ela ganhou vários Olímpias, ela até pensa Virou nisso. multicampeã da Olímpia. Agora, de repente, né? Soltar a musculatura. Na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, eu acho que Deus faz tudo por uma razão, por um motivo. E Ele bota as pessoas certas na sua vida na hora que tem que ser. Então eu tô seguindo o meu propósito, tô focando tudo que eu posso, com o meu coração todo, nesse esporte, no que eu amo fazer, no que eu acordo animada, pensando no meu dia, no meu treino, porque esse esporte realmente é uma paixão muito grande que eu tenho. Só quem é atleta, até que nem todos os atletas têm isso. É uma coisa que, assim, você é escolhido. E Deus botou essa sementinha no meu coração e eu venho regando cada dia. Isso vem crescendo, crescendo e tomando uma proporção enorme na minha vida, em que eu já não sei quem é a Natália Coelho sem o fisiculturismo. Eu falo pra todo mundo, mesmo após competir, após, digamos que eu, sei lá, pare de competir daqui uns anos, eu ainda vou estar nesse esporte. Eu quero criar um legado, eu não quero apenas competir, eu não quero apenas ser um atleta, eu quero fazer parte da história do fisiculturismo. Eu quero que o Brasil seja reconhecido mundo afora. E eu quero que o nosso esporte seja respeitado. Que as pessoas entendam o que o nosso esporte é, entendam a história do esporte. E esse é meu papel como embaixadora, como representante. Quero prestigiar o nosso país também, né? E o Brasil está crescendo demais. Nos Estados Unidos, as pessoas já reconhecem a gente, já sabem dos atletas daqui, já acompanham.
E é maravilhoso ver isso. Assim, me dá honra de falar, sabe, que o esporte está chegando onde já deveria estar há muito tempo atrás. Você lá fora da palestra, Natália, sobre... Dá? Sim, a gente faz bastante seminários, bastante workshops lá. E sempre vou, eles chamam special guest, né? Que a gente fala um pouquinho, conversa um pouquinho. E é muito, muito legal. Tem que Você fazer um no conversar. Brasil. Tem que fazer um no Brasil. A gente tem que organizar isso. Eu vou perturbar sua mãe pra gente fazer um desse aqui. Fazer um mega evento pra você dar uma palestra. Acho que tá precisando de uma pessoa como você aqui pra alertar os atletas, né? Os treinadores. Despertar mesmo, isso, sabe? isso. Mostrar pra eles que é possível, mostrar pra eles que você pode viver do esporte, que o nosso esporte vai se tornar uma coisa que vocês não têm ideia da proporção que isso vai tomar daqui a uns anos. E eu vejo muito isso, por exemplo, com o Muscle Contest chegando aqui, eu vejo o que isso tem trago para as pessoas, para os fãs, pessoas que nem entendem o que o fisiculturismo é, mas que eles estão lá assistindo, que eles falam, nossa, que interessante, vamos ver. Isso daí pra mim é a coisa mais, assim, é um sentimento muito gostoso. Por exemplo, você vê, o meu objetivo é um dia estar passando na rua e ver, sabe esses meninos que ficam jogando bola assim na rua, assistindo o jogo de futebol na TV? De ver eles fazendo pose na rua, assistindo um campeonato de fisiculturismo na televisão. Eu quero que esse esporte seja tão conhecido, reconhecido como qualquer outro. E a gente tem o potencial de fazer isso. A gente tem atletas incríveis, a gente tem promotores de eventos incríveis. Então, assim, cabe a nós, atletas, representarem e fazerem a nossa parte também. E divulgarem o esporte, promoverem o esporte. Porque como profissional, é o seu trabalho, é a sua função fazer isso. Muita gente não faz, muita gente só reclama. Mas na hora de falar bem e ajudar o esporte a crescer, onde vocês estão? Vamos se juntar, sabe? A gente tem que fazer isso. Pelo amor ao esporte, pelo amor ao que a gente faz. O cenário nacional tá passando por uma transformação, né? Por exemplo, na época que o Isaac competia, não dava para viver profissionalmente aqui, né? No Brasil. Tinha, sei lá, tinha o Eduardo Correia. Só. Que era patrocinado, era só o Eduardo Correia. Só o Eduardo Correia. E hoje a gente está com bastantes atletas patrocinados que podem viver. Podem viver, não, e ganhando bem, né? Tem inclusive até atletas de fora querendo vir para cá para Não, veio um, né? Já veio o Good Vito, né? Que é o russo, veio pra cá. Patrocinado pela uma marca. O Edu é outro, nossa, sou uma fã, respeito muito ele. Tava conversando com ele após a competição, que assisto também os podcasts dele que ele tem feito. E é uma iniciativa maravilhosa, a mesma coisa que você tá fazendo aqui, porque isso divulga o nosso esporte. Sim. Isso divulga não só o esporte também, mas assim, a área da saúde, como você tem feito com vários profissionais. E a gente precisa disso. Tem tantas coisas por aí de comédia, de tudo mais. Por que não ter da área da saúde? E o que você está fazendo, nossa, isso tem impacto em muita gente. E eu digo a todo mundo, às vezes, o podcast pode não estar ainda nos 100 milhões de views, ou que seja, mas se você muda a vida de uma pessoa, já é muito. Uma pessoa muda de outra e assim vai, sabe? É um círculo. Um vai puxando o outro. Então, vendo o Edu Correia fazendo isso, você fazendo isso, Renato Cariani, todas as pessoas que estão nessa área, fazendo um pouquinho, dando um pouquinho do tempo deles para investir no esporte, pô, é maravilhoso. Não tem como não reconhecer isso, sabe? O bom trabalho de todos vocês. Ô, Natália, e tem planos para subir mais um degrauzinho na categoria ou não? Agora não, essa é a categoria... Porque chega uma hora também que eu acho que você vai ter que segurar um pouco a onda, né? Sei lá, na genética. Ela não pode ir para outra, não. Não pode. É isso aí, né? Não vai subir, não. Não vai. Meu objetivo é me tornar Miss Olímpia. E vai. E vai, pô, vai. Esse ano, pô. Esse ano. Isso, claro. Ela bate todo ano na trave, nossa senhora. No Women's Physique, nessa categoria que eu quero representar essa categoria. Eu quero ser o exemplo de meninas olharem e falarem, esse é o físico. Essa é a feminilidade, esse é o pacote que eu quero, assim, representar no palco e fora do palco. Mostrar que não é apenas o seu look, não é apenas a sua condição de chegar ali, como muitas meninas têm condições melhores, financeiras ou o que seja. Não é só isso. Tem muito mais fundamento, tem muito mais que um atleta pode agregar ao esporte do que só o que você vê no palco. Então eu acho que uma Miss Olímpia, ela tem que representar esse título em todas as áreas. E é isso que eu venho trabalhando forte para fazer, tanto no físico, tanto no profissional, tanto fora do palco, em todas as áreas.
Mas Pullman Physique é onde meu coração tá, é onde eu venho lutando por essa vaga. E uma hora que eu chegue lá, eu não vou querer sair de lá. Eu vou querer continuar representando por muito tempo, digamos assim, sabe? Até quando eu tiver paixão pelo que eu faço, eu não vou deixar de fazer. E eu acho que isso é a chave. De qualquer coisa na sua vida, você tem que acordar animado, acordar com vontade de ter o seu dia. E se você acha alguma coisa que incendeia seu coração, não deixa passar, sabe? Vai atrás disso. Pode ser difícil, mas tudo na vida é difícil. E o que é fácil, vai fácil. Então, é difícil, mas isso vai ser o que vai te deixar, quando você alcançar o seu objetivo, vai ter um gostinho diferente, porque você teve que lutar por aquilo. Receber tudo de mão beijada é tão fácil, sabe? Isaac sabe disso, Isaac já passou por tanta coisa nas competições dele. A gente, como amigo dele, sabe disso, acompanha. Dificuldades mentais, dificuldades em tudo, em qualquer que seja a sua área. Muito perrengue, né, Isaac? Pô, não fala não. Perrengue, mas ele venceu, ele passou. Lógico que todo mundo tem recaído uma vez ou outra, mas hoje ele é mais forte porque ele passou por isso. Hoje ele pensa e vê o mundo da forma que ele vê, porque ele teve que passar pelas coisas que ele passou. Então, assim, na hora que a gente tá passando por uma dificuldade, sempre parece que não vai acabar. Sempre parece que é o fim do mundo. Mas tudo é temporário. As coisas boas e as coisas ruins. Então, eu sempre digo, eu sempre uso isso pra todo mundo. Quando você tá num avião e você tá passando pela turbulência, você acha que o piloto fala, turbulência já era, vou morrer todo mundo. Não, ele continua subindo. Ele tenta passar por cima das nuvens. Porque em cima da nuvem vai estar paz de novo. Vai estar tudo na boa. Então, você tá passando pela turbulência, não desiste. Não deixa cair. Continua subindo que daqui a pouco passa. Tudo na vida, tudo. Dificuldade, problemas, obstáculos. É temporário, sabe? Você consegue. Você tem que só entender e ter essa visão de que daqui a pouco acaba. Mesma coisa com momentos bons. Você tá... Pô, hoje você tá super feliz. Amanhã, talvez você não esteja. Então aproveita. Preparação, eu falo isso pra todas as meninas, minhas atletas, minhas amigas. Você tá competindo, não acorda reclamando que você tem que fazer cardio. Acorda feliz que você pode fazer cardio. Que você tem a saúde pra fazer um cardio. Poxa, tanta gente no hospital, numa cama de hospital, que não tem uma perna, que não tem um braço, problema de saúde, não consegue nem respirar sem a ajuda de um aparelho médico. Essas pessoas estão sofrendo. Você acordar e reclamar de fazer um cardio... E aquilo ali também fome. foi a opção dela, né? A opção Exatamente, dela você foi escolhe. você escolheu ser atleta, então curta esse Encara. momento. Segura, exatamente. Curta esse momento. Isso que eu falo. Você não escolheu? Então vamos lá. Não é? Se eu tiver vou reclamar de todos os problemas que eu tenho aqui na empresa e no podcast, eu não faço mais nada. Não é? Não faço mais nada, exatamente. Então eu acho que a chave é assim, você achar coisas que te tiram dessa mentalidade, te tiram o foco do negativo. Então, se você acha uma coisa, por exemplo, você tá tendo muitos problemas na sua vida pessoal, você achou o podcast que te dá prazer, sabe? Conversar com outros profissionais, se motivar com outros profissionais, te tira um pouco dessa vida caótica. Por que não investir mais tempo nisso e fazer o que tá te fazendo feliz? Então, em vez de focar tanto no que não te faz feliz, vamos mudar isso. Vamos focar um pouquinho mais no que te faz feliz, investir mais tempo nisso. Pô, show de bola. O Natália, o Isaac, ele conta, assim, várias histórias de perrengue em competições, assim. Você tem alguma história de perrengue, assim, nessas viagens que você vai pra... Na viagem que você vai pra competir, né? Você vai pra uma outra cidade, aí chega lá, não tem a estrutura, pô, da tua casa, igual a tua casa, aí tem que se virar. Porque o Isaac tem uma história muito doida lá. Eu fui para Chicago. Tem uma história maluca, né? Cheguei lá no hotel. Até então eu poderia fazer minha comida. Quando chego, começo a preparar minha comida, a mulher do hotel bate e fala que eu não poderia fazer minha comida ali. Tipo, arrumar uma extensão e fazer a comida do lado de fora do hotel. Gente, que Eu tenho uma foto com fora a panela. E a pizza que também tu queimou, né? Ainda teve isso também, né? Queimou, botou no micro-ondas, dormiu e aí começou a pegar fogo. Ai, né? meu Deus. Isso vai dar Essa raiva. história tu tem também ou não? Tem uma história louca dessa? Então, graças a Deus, Graças a Deus. parecidas com essa não, porque eu sou muito metódica. Quando vem em termos assim das minhas refeições, eu sempre levo tudo congelado já pronto pro final de semana da competição. Então eu congelo sempre 3 dias antes, já congelo o frango, o arroz, o que for. E os alimentos que eu posso cozinhar no micro-ondas lá, eu já levo, já me planejo. Eu ligo pros hotéis que eu vou ficar
Eu checo quais são as regras, o que tem, o que não tem. Tem geladeira? Tem. Não tem? Não vou ficar aí. Tem micro-ondas? Tem. Não tem? Ou eu vou levar um, ou eu vou comprar um lá, ou eu vou dar meu jeito, ou vou ficar em outro lugar. Mas quando eu chego lá, eu tenho literalmente meu caderninho com os lugares, de onde ir, do que fazer, quanto tempo de Uber, quanto tempo daquilo. Tudo planejado muito assim, certinho. Mas eu já tive vários momentos em que, por exemplo, eu cheguei, eles falaram que eles tinham um frigobar, só que lá nos Estados Unidos eles têm alguns pequenininhos que não são frigobar, que eles só mantêm a temperatura. Então eu cheguei lá e falei, como é que eu vou deixar minha comida por 4 dias mantendo? Vai estragar. Então, assim, eu fiquei desesperada. Mãe, ajuda. Vamos comprar um minibar, vamos para outro lugar, vamos dar um jeito. Já tiveram vezes em que eu pedi pro restaurante do hotel guardar minha comida, só que eu não confio neles. Falei, vai que eles abrem, botam alguma coisa ali, vai que. Não sei. Eu sou muito metódica. Então, assim, eu gosto de ter minha comida ali no quarto comigo, ali do meu lado, ficar de olho nela, ninguém toca, ninguém faz nada. Vamos batizar. É. Vamos batizar lá, né? Opa. Imagina só. Olha o perrengue, o perrengue. Roubar uma refeição dela? Não, Já roubar pensou? não. O problema é batizar, cara. Botar um, sei lá, né? Mas você sabe que isso já aconteceu. Ah, que isso? Sério? Isso já aconteceu. Eu já fui num restaurante em que. Não, contigo ou com Não outro comigo, atleta? com uma outra atleta. Ela foi nesse restaurante e ela tava comendo, ela pediu uma salada, ela foi bem estrita, não posso ter isso, não posso ter aquilo. E o cara da cozinha conhecia ela e ele quis sacanear mesmo, sabe? Então ele foi lá, ele pegou, né, botou azeite, botou um monte de coisa misturado. Só que a gente atleta, a gente tem uma sensibilidade ao sabor que a gente consegue detectar coisas minúsculas, pelo menos eu consigo. Então quando ela começou a comer, ela falou, tem alguma coisa diferente, isso aqui não tá puro, sabe? Ela botou algum óleo, alguma coisa. E aí ela pediu pra trocar. Eu sei que quando trocou, o cara da cozinha botou M&M dentro do frango dela. 2 M&Ms. Pequenininhos assim. E ela cortando o frango assim, ela achou o M&M. Eu sei que deu uma confusão enorme depois. Ela até abriu um lawsuit, ela processou eles, o cara perdeu o emprego e tudo mais. Mas assim, você vê, por que isso, sabe? Deixa a menina ser atleta, deixa ela ter as, digamos assim, obsessões de E as particularidade. particularidades, exatamente, pô. Mas, voltando ao assunto de competir, sim, problemas que a gente teve, eu diria que o que mais me preocupa realmente é como manter a minha comida congelada e certinha como tem que estar. Mas eu sempre levo um cooler também dentro da minha mala. Esse cooler já é chamado Yeti. Pra quem não conhece, gente, é a melhor coisa. Ele mantém sua comida congelada por 24 horas. Então, assim, te dá tempo suficiente de achar algum lugar. E se você chegar no hotel e não tiver, você pode pegar gelo e botar ali dentro, que vai manter a comida gelada, congelada. É um pouquinho mais caro porque é um cooler que eles usam pra quando você faz acampamento, essas coisas assim. É como se fosse um copo Stanley a parada, né? Que mantém a comida, a Mantém. bebida lá não sei quantas horas. É, É o copo tipo Stanley de comida, é como se fosse isso. E eles têm vários tamanhos, então assim, foi uma coisa que me ajudou muito. Não sou patrocinada nem nada por eles, tô falando como dica mesmo, porque me ajudou muito. Uma das atletas lá dos Estados Unidos me falou sobre isso e, pô, Você carrega foi pra lá e pra cá. Então. pra tudo quanto é lugar. E outra coisa também que eu digo pra todo mundo, já vi muito acontecer com outras, mas aprendi com o erro delas. Toda vez que você for competir, se você é figure, bikini, wellness, leve o seu salto na sua mala de mão. Se você não é, traga o seu biquíni, a sua sunga, o que for, na sua mala de mão. Porque às vezes a sua mala é perdida no aeroporto, Sim. às vezes a mala chega atrasada e você não pode subir no palco sem seu Isso biquíni. eu ensinei ao Vinícius. Eu falei, Vinícius, sua sunga, sua tinta tem que estar com Sim. você. Do colado. Então eu dei uma pochete pra ele, ó. Aqui vai ficar sua sunga. Não deixa. Ele falou, Isaac, se não é você. Porque ele teve uma mala Teve que extraviada? chegar e do nada, não, do nada ela vai competir. E ele tava com a sunga ali dentro. Senão, né? Ele Então, chegou já pra competir, né? Chega na hora, você tá sem seu biquíni, sem seu salto, ferrou. Exatamente. Ferrou. Isso daí foram coisas que, assim, eu vejo acontecer muito. Sim. Não é pouco, não. Demais. Vou competir ali em São Paulo, moro no Rio. 45 minutos de voo, chego lá. Vou viajar no mesmo dia, não tem problema com isso. Não vou ter retenção hídrica. Ok. Aí você vai, despacha uma mala e a mala atrasa. Ou então o voo atrasa, alguma coisa assim. Só tem sua mala de mão. Como é que você sobe no palco? Como é que você vai pra pesar? O que seja.
sabe? Nunca deixe... Se tem alguma coisa que você pode controlar e prevenir, esteja pronto, sempre. Porque já tem tanta coisa que a gente não pode controlar. Vamos controlar o que a gente pode, né? Vamos estar preparado para o que é possível. É pro caos. Mas isso que eu falo da vida é um caos. Pegando aquela tua fala sobre essas dificuldades que a gente vai passar na vida e tudo mais. O nome do podcast é por causa disso, né? Porque às vezes eu converso com alguns clientes assim, Pet, aconteceu isso, aquele problema aqui, problema... Eu falei, normal, cara, a vida é um caos. Só... Agora, então, só virar a página e continuar no game, né? Exato. Porque é que tu falou, vai passar, né? O Vai caos. passar. Isso é a coisa mais importante, sabe? Na faculdade eu fiz muito curso, assim, de psicologia do esporte, que me ajudou a entender como é que a mentalidade, como é que os pensamentos, como é que a sua positividade pode te influenciar positivamente. Como é que você pode usar isso, usar os seus pensamentos a seu favor. Porque é muito fácil você ter pensamento negativo. É o que mais tem. Olha ao seu redor, quanta coisa ruim tá acontecendo. Agora, você achar uma coisinha positiva, pode mudar o seu dia, pode mudar o dia de alguém. Então, eu lembro, numa das minhas aulas de psicologia do esporte, meu professor era um cirurgião, neurocirurgião. E aí ele se aposentou do hospital, trabalhou no hospital por 28 anos. E começou a dar aula porque ele tinha uma paixão muito grande de mostrar que é possível você controlar suas emoções, seus sentimentos, se você realmente entender como é que isso funciona, esse processo funciona. E ele tava falando, quando você estiver estressado, sorri. Sorri, força um sorriso. E vê o que vai acontecer. Aí todo mundo, aham, tá bom. Não, sorri, força. Até você vai ver que daqui a pouco você vai estar rindo. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Os outros alunos nem prestam atenção. Eu falo, tá bom, tá bom. Aí eu tava dirigindo um dia pra faculdade. E eu me formei na UCF, que é University of Central Florida. Era tipo 1h30 da minha casa, se não tiver trânsito. Quando tem trânsito, eu fico umas 3 horas fácil no trânsito. Todo dia, de segunda a sábado, eu ia todo dia. E aí eu tava indo pra faculdade, tava um trânsito enorme. Eu tinha prova naquele dia. Eu falei, gente, como é que eu vou chegar lá a tempo? Aí, tava estressada, tava assim, em preparação pro Olímpia nessa época. Tinha acordado às 4 da manhã pra fazer meu cardio antes, pra poder... Eu ia fazer meu cardio. Trabalhava numa academia como personal trainer por 5 horas. De lá, pegava o carro, ia pra faculdade, saía da faculdade, ficava lá 6, 7 horas às vezes. Treinava entre uma aula e outra, fazia o que dava, voltava pra casa. Uma correria só. Mas aí eu lembro que alguém me fechou assim no trânsito e eu fiquei super irritada. Aí eu lembrei dele falando, sorri. Aí eu olhei no espelho assim, retrovisor, fiquei me olhando e fiquei forçando um sorriso. Fiquei forçando, eu falei, cara, não tá funcionando. Aí passaram assim uns 10, 20 segundos. Aí eu comecei a olhar, eu falei, cara, olha pra mim, meu retardado, tô estressado aqui, sorrindo à toa. Aí eu comecei a me olhar assim, pensar, tipo, nossa, eu sou muito boba de estar fazendo. Aí eu comecei a rir. Viu? Funcionou. Exatamente o que ele falou. Exatamente. E daqui a pouco eu falei, cara, eu tô rindo. Por que eu tava estressado mesmo? Ah, aquele cara me cortou, né? Ah, já foi, ele já passou. Então, assim, às vezes, você fazer uma coisinha te tira do foco, sabe? De estar com aquela energia ruim. E você tem o poder de fazer isso. Ali eu tive todo o poder. Só de sorrir, de forçar um sorriso. Daqui a pouco eu tava sorrindo porque eu queria sorrir, porque eu tava rindo mesmo. Me divertindo sozinha, que nem uma doida no trânsito. Então, todo mundo tem o poder de fazer isso. Você tá brigando com a sua mulher, com seu filho, coisa assim? Cara, respira. Sabe, você tem o controle de acalmar a situação. Porque se você se estressar, ela vai se estressar mais. Eles vão se estressar mais. E vai começar uma briga. Daqui a pouco vocês estão se matando ali, sem necessidade. Já tentou, por exemplo, no meio de uma briga, se acalmar. Não falar nada, deixar eles ficar observando e ver o que acontece? Eu faço isso muito com a minha mãe. Ela se estressa. Eu tava esperando. Queria saber qual era com A Cris tá só ali, ó. Pessoal, a Cris tá aqui atrás, tá, pessoal? Tá aqui assistindo. Eu queria saber como ela faz com a mãe dela. E isso ajuda muito, sabe? Porque eu tenho um jeito mais calmo e controlado e minha mãe já é mais explosiva. E quando você fica calado, o que ela faz? Não te xinga, não? Não, eu assisto o show dela, né? É? Então, ela continua e tal, explodindo. Só que é disso que ela precisa. Eu aprendi a respeitar ela da mesma forma que ela me respeita. Então eu sei que pra ela é importante botar pra fora. Então o que eu fiz? Eu criei a minha capa, a minha blindagem,
de deixar ela jogar tudo e não deixar isso me afetar. Porque eu sei que ela tá estressada e ela precisa botar pra fora. Então eu fico ali olhando pra ela. Às vezes eu não tô nem prestando atenção no que ela tá falando. Mas eu tô ali pra ela ver que eu tô ali. Então ela tá falando, jogando e falando disso. Eu tô ali, tá? Então eu tenho um cliente amanhã às 5 e não sei. E deixando ela falar. Aí daqui a pouco ela vê que eu não reagi. Porque se eu começar a gritar de volta e brigar, não, isso aqui, a gente vai brigar. Então ela acaba, ela olha assim pra mim. Obrigada. Sabe? Não tem um porquê dela continuar brigando. Porque se você tá sozinho numa briga, você vai brigar com quem? Você vai se acalmar. E às vezes é isso que você precisa. Eu falo pra todo mundo. Que a energia ao seu redor se torna a sua energia. Então, se eu tô calma, eu vou passar essa energia pra você. Eu vou te passar calma e tranquilidade porque é disso que você precisa. Agora, da mesma forma que eu tô tentando te passar isso, a sua energia também pode me afetar, se eu permitir. Então, se eu permitir, ela vai me passar essa energia dela. Então, a gente tem que entender que tá tudo no seu controle. Você pode mudar a sua energia e a energia das pessoas ao seu redor, se você escolher e conseguir se controlar. Então, assim, são coisas... E rir é o assim, melhor remédio, então. Vamos todo... melhor por isso que remédio. eu adoro fazer isso, porque eu tô tempo sendo rindo, cara. Isso aqui é muito maneiro. Eu me amarro fazer. maravilhoso. É bom pra caramba. Eu zoo pra caramba aqui. Isso aqui é demais, cara. Não é? Tá curtindo o podcast, primeiro podcast em português, hein? Ó. Tá Estamos aqui vendo? exclusivos aqui no Brasil. Isso aqui não é pra qualquer um, não, rapaz. Que é isso? Isso aí é antiguidade oposta, né? Pergunta pra ela a história engraçada do cachorro no aeroporto. Ah, meu Deus. Não, agora. Como é que é o negócio aí, Cris? A história do cachorro no aeroporto? Como assim? aeroporto. Não, então, pô, agora eu não queria saber dessa história aí, pô. Foi uma das dificuldades. Uma das dificuldades que Ela a não gente quis teve. falar. Eu perguntei do perrengue, ela não contou, hein? Eu esqueci, Tá vendo aí? esqueci. Isso, esqueceu do cachorro do aeroporto. Não, porque como eu. Não, eu mas levo- calma aí, cachorro e aeroporto não é um negócio que faz muito sentido, né? Tem cachorro, não tem cachorro no aeroporto. Pô, levar Pra embora. levar embora o cachorro, é verdade. Tem cachorro sim, viajei aqui, pô. Então, mas nesse caso, o cachorro foi o cachorro do policial. Que. Com a tua comida. Como eu levo as comidas dentro da minha mala e estavam num cooler fechado dentro da minha outra mala, eu tava passando e o cachorro sentiu o cheiro da comida, reconheceu. Caraca. Então os cachorros vieram avançando em cima da minha mala, querendo morder, arranhando. E os policiais vieram pra cima. Tá com droga, né? Então vamos abrir essa. Vamos mandar ela pra salinha, vamos abrir isso daí. Pô, isso é muito perrengue. Como tu não contou isso? E Como minha assim, mãe- pô? Minha mãe olhou pra mim. O que você tá carregando, Natália? Mãe, é comida. Ela, só tem comida aí, né, Natália? Olha lá, hein? Sei que eu falei, mãe, só tem comida. Então, isso atrasou um pouco o nosso voo também, né? Porque a gente teve que parar ali. E agora, toda vez que a gente chega no aeroporto e tem os cachorros lá, né? Porque isso é muito comum nos Estados Unidos, ter o policial com o cachorro farejando. Minha mãe já fala, vai sozinha. Vai na frente pra não pararem. Aí eu tô indo, o cachorro sempre para. Então eu já aprendi, assim, que... Mas agora não tem como chegar no cara com o cachorro e falar, o negócio é o seguinte, ô cachorro, eu tô com comida. Já tem que falar, ó, dá pra se Você não adiantar. tem que informar que tá levando comida? Então, voo nacional, não. Não. Internacional, você tem que fazer a fichinha lá, né? Falar o que você tá portando e tudo mais. Mas como a maioria... Essa foi a primeira vez que eu competi no Brasil, internacionalmente. Todas as competições foram nos Estados Unidos. Então, eu nunca tive que falar, ó, tô com comida e tudo mais. Então, pro Brasil, anotei lá que eu tava trazendo frango congelado, isso, aquilo, arroz congelado. E dessa vez do cachorro foi quanto? Você tava indo pra onde? Pra onde a gente tava indo, mãe? Arizona. A gente tava indo pra Arizona. Ah, é, pro show do Wings of Strain. Esse problema com comida, quem teve uma vez, acho que foi a Graciane Barbosa. Ela também faz esse esquema, ela leva toda a dieta dela. Então, só que ela acho que ela ia ficar muito tempo lá nos Estados Unidos. Acho que foi até na feira do Olímpia mesmo, né? Que ninguém conhecia lá, e acho que falaram que ela parou lá. Quem é essa mulher mesmo? De onde sai essa mulher toda musculosa, tarada, assim? Todo mundo querendo tirar foto com ela. E ela teve problema lá, porque ela levou tipo um container, meu irmão, com comida. Era um troço que acho que ia ficar 15 dias lá nos Estados Unidos. Ela levou toda a comida, todas as refeições ela levou. Teve problema mas ela teve problema quando chegou nos Estados Unidos. Mas isso é interessante falar até para as pessoas que estão assistindo, atletas, ou pessoas mesmo que viajam com alimentos. Quando você vai viajar, lógico que é sempre importante vocês checarem direitinho com a companhia aérea, com o TSA, que é a Polícia Federal, né, do lugar. Mas vegetais, frutas, são coisas que você não pode entrar em outros países, porque podem ter micro-organismos, podem ter bactéria, alguma coisa ali. Ah, então é só frango, arroz, batata. Se o frango não estiver cozido,
você também não pode entrar, porque ele tá cru. Então, as chances de ter uma bactéria ali dentro que vai se proliferar e vai transportar para outro país bactérias de outros lugares é muito grande. Então, isso daí são coisas que eu aprendi também, assim, lendo, ligando para eles, tendo certeza antes de viajar. Então, comida congelada na boa, mas vegetais, coisas, frutas, coisas cruas, você não consegue entrar. Show de bola. Natália, eu queria só te agradecer mega esse super bate-papo aqui. Passamos um pouquinho do combinado aqui, a gente está mais ou menos quase 1h40 de bate-papo. Que a Natália tem as refeições, tem os outros compromissos. Mas, Natália, eu gostaria de agradecer imensamente a aceitação desse convite, participar do podcast aqui, do podcast A Vida é um Caos. E quando você vier aqui no Brasil, pô, já sabe que aqui é só chegar. Todo mundo que vem aqui falou, não, aqui já é porta aberta. Se quiser trazer mais convidados, e a gente pode fazer um próximo com a Cris, hein? A Cris contar os podres dela. Isso. Contar os podres da Aí Natália. o negócio vai ficar legal. Ao invés de ser o Isaiah, eu vou chamar a Cris. Aí eu vou entrevistar as duas. E aí quando A vai Cris vai comer. ficar falando, ela vai ficar assim, ó. Alguma consideração final, meu amigo Não, Isaac eu queria que a Balbi? Natália desse conselho para esses atletas novos que estão caminhando. Eu vi na feira, né? Até a Cris estava mostrando uma menina que devia ter uns 7 anos, né, Cris? Veio de São Paulo para. Que isso? Aquela pequenininha que tirou foto no final? Veio de São Paulo que era fã da Natália. Então eu e a Cris até já imaginamos ali como se fosse a Natália já olhando para a gente e sendo uma futura campeã. Né? Então, Natália, qual o conselho que você dá para essas meninas que estão começando, sonham um dia ser Olímpia, né? Você está participando, tá num palco como você imaginou. Qual é o seu conselho? A mensagem final. Mensagem final, Isso. então, exatamente. Sim, só um pequeno OBS sobre essa menina. Um amor de pessoa. Sim. A menina, sim, ela vai pra aula e fica desenhando Ronnie Coleman e eu. Ela me mandou o desenho, ela fez um desenho à mão, assim, me deu um presente enorme no dela. Cara, surreal, ficou até arrepiado, cara. Porque ela, quando viu com a blusa, ela... É a Natália? Eu falei, é a mesma que tá na sua blusa. Ai, Aí depois contou, sua mãe contou que ela veio de São Paulo. pegou um ônibus é. com a mãe pra cá só pro evento e depois voltou. Achei lindo. E eu diria pra todas essas meninas que sonhar é a coisa mais gostosa do mundo. É muito difícil. A vida, assim, a gente tem muitas coisas que a gente passa na vida, mas que quando você tem um sonho e um objetivo e você tem um propósito na sua vida, seja competir, seja ser atleta, seja o que for, sabe, acredita, vai. Mesmo que tiver com medo, vai. Você descobre no caminho como chegar lá. Vai e para as mais novas, então, vocês vão passar por dificuldade, vão passar por momentos, sacrifícios que vão fazer vocês duvidarem se você é capaz, se vai ser possível, mas que a todo momento, se você guardar no seu coração e repetir pra você mesmo que você pode, que você acreditar, mas não só falar que acredita, acreditar de coração, você vai chegar lá. Então, meninas, sigam, façam isso de verdade, se joguem, sabe? Mas estudem, se dediquem, prestem atenção, cuidem de vocês mesmos, porque isso é uma coisa que só vocês podem fazer por vocês. E assim, começando cedo, só te dá mais chances, mais oportunidades, você tem tempo para aprender. Aprenda com os erros de outros. Isso é o maior conselho que eu posso dar para qualquer pessoa nesse mundo. Você pode ver uma pessoa botando a mão no fogo e se queimando. Por que você vai lá e vai botar também? Você viu que ela se queimou, você sabe que o fogo queima. Olha, aprende, vai lá e ajuda essa pessoa que se queimou, mas não bota também. Pra falar, ó, também me queimei. Eu posso te ajudar sem ter que passar pela mesma coisa que você passou. Eu posso ver a sua dificuldade e te ajudar a amenizar a sua dificuldade sem ter que me ferrar também e estar no mesmo buraco que você. Então, assim, vamos se juntar, vamos se ajudar. O esporte precisa disso, a gente precisa disso, o fisiculturismo precisa disso. Que a gente se una, que a gente se ajude e que mostre que realmente tem um modo de fazer nosso esporte crescer. E claro que essa foi a minha mãe. Mas que tem um modo da gente fazer esse esporte viralizar e, de verdade, se tornar uma coisa que ninguém viu antes, com a nossa paixão, com a nossa vontade, com o nosso trabalho. Isso é a chave para tudo na vida. Você amar, você acreditar e você seguir em frente. E aquele temperinho é obsessão. E obsessão, lógico.
Então, Natália, muito obrigado mais uma vez. Foi fantástico aqui poder contar a sua história. Eu fiquei, pô, muito feliz. O Isaac também. Pô, gostaria de ter meu amigo Isaac também aqui como co-host aqui. Não tinha como faltar. Não tinha né? como faltar. Não tinha como fazer sozinho aqui, pô. Fazer parte dessa história dessa menina, né? E ver o sucesso dela e tenho certeza que ela vai ser campeã olímpica. É isso, então, obrigado, Natália. E valeu, e vamos que vamos. Então é isso, pessoal. Ficamos aí com mais um podcast A Vida em um Caos. O meu Insta, o Insta do Isaac e o Insta também da Natália está aqui na descrição aqui desse vídeo. Então, para você, se você gostou, dá aquela curtida aí, dá uma compartilhada. E é isso. Então, até o próximo podcast. A Vida é um Caos. Valeu! Valeu! Eu tinha que dar.